Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Mais uma vez estou aqui promovendo uma live com a querida professora Sara Delma, que nós já fizemos aqui uma live na semana passada, também na segunda-feira, e o tema hoje, dentro dessa questão de estudos, né, para concursos públicos, o tema de hoje é o estudo de um edital amplo, né? Por exemplo, edital para concurso da magistratura ou mesmo para outro concurso, né, que tenha várias matérias, como estudar esse edital, como destrinchar esse edital, de que modo que eu vou conseguir superar as questões mais importantes para que então eu possa resolvê-las, né? E como eu vou dar atenção às matérias mais importantes, aquelas que têm um peso maior. Esse é o nosso tema de hoje, que eu vou aqui tratar com a professora Sara Delma. Inicialmente aqui, meu muito boa noite a todos vocês que comparecem mais uma vez às nossas lives. Eu agradeço sempre pela parceria e por estarem aí assistindo os convidados, né, que nós trazemos aqui para discutir temas relevantes e dentre eles, né, esse tema tão importante aí, que é a forma correta de estudar para concursos públicos. Então, meu muito boa noite, muito obrigado aí pela audiência, você que separou um tempinho nesse dia frio, né? Não sei se aí na sua cidade está fazendo frio, aqui em Patos de Minas o frio chegou, né? Então, eu agradeço mais uma vez aí por essa disponibilidade de estar aqui conosco nessa live. Vou guardar enquanto a professora chega. Boa noite, Alexandre, tudo bem? Obrigado aí pela audiência, por estar conosco aí nessa live. Enquanto o pessoal vai chegando, né? Meu muito boa noite e eu reforço aqui meu muito obrigado a vocês por participarem dessa live. Enquanto a professora chega aí, eu estava comentando que a live de hoje, ela tem o propósito aí de identificar, né, o que estudar em um edital com muitas matérias, um edital que tem várias matérias, né, como por exemplo, concurso do Ministério Público, da magistratura, seja ela estadual, federal, um concurso para a Procuradoria do Estado, né, que temos várias matérias e nesse contexto é importante saber selecionar quais as matérias que se deve estudar com mais foco, né, com mais intensidade, quais que se deve aí, deixar para estudar um pouco menos, né? Então é isso que nós vamos conversar hoje com a professora Sara. Estou aguardando ela, daqui a pouquinho ela chega. Muito boa noite aí a todos que estão chegando, né? Nesse dia, como eu digo aqui, frio, né? Reforçando que hoje o frio chegou, né? Não sei na cidade de vocês. Ela chegou aí, eu vou convidá-la então para que nós possamos iniciar a live. Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, querido. Tá me ouvindo? Estou sim, perfeitamente. Ai, que bom. Como estão as coisas por aí? Aqui eu ouvi já você falando que tá frio aí, né? Uhum. Aqui não. Olha o bronze que eu peguei ontem. Olha Acho só. que nunca tinha visto um sol na vida e um solzão aqui em Brasília. Peguei bronze. Muito engraçado aqui, mas graças a Deus tá um clima muito bom. O inverno vai chegar aqui em Brasília, então espero que não seja tão, o inverno não venha tão pesado. Mas e aí, me conte como estão as coisas. Tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui sempre, né, nessa questão do isolamento, ficando em casa. Às vezes eu vou fora um pouquinho para sair de casa, né, mas a gente tem que restringir esse acesso ao fora, porque temos que nos isolar, né, por enquanto. Sim. Espero que passe aí essa questão desse vírus, né? Mas é um pouquinho difícil, mas estamos indo, né? Estão falando ali que no interior de São Paulo está 15 graus. Aqui está mais ou menos isso também. Mas tá bom. Sério? Caramba! Não, eu tomei sol aqui em casa mesmo, só avisando. Eu tô em home office, então o solzinho que aparece eu tento pegar, até porque como a gente fica muito... Eu tô enclausurada desde aquela sexta-feira 13 de março. Uhum. O home office começou dia 16, mas a sexta já foi, que foi dia 13, eu já me enclausurei completamente, ou seja, mais de 2 meses, né? É Bem, complicado, né? Eu só vou como é fora que do mês vocês... quando eu tenho que despachar algum processo físico, né?
mas eu fico mais em casa também, é bem complicado. Mas é isso aí. Mas vai passar, Rodrigo, é só uma fase. E é importante também a gente incentivar os alunos a, mesmo diante de tudo isso, ter a motivação para estudar. Ver isso não como algo muito ruim, mas estar nesse momento e encarar como uma oportunidade de se preparar e buscar seus projetos pessoais, sejam eles quais forem, concurso, OAB, vestibular, mestrado, ganhar, arranjar um emprego, seja o que for, é importante que eles empreendam esse esforço, né, para algo melhor. Sim, ter disciplina, né? E é isso, né? Mas vamos lá, o tema de hoje aí que nós vamos tratar, muitas pessoas têm muita dúvida a respeito de como estudar quando o edital é muito amplo, né? Isso ocorre muito, eu estava falando aqui, em concursos, magistratura, Ministério Público, procuradorias, né? Que você tem várias disciplinas e às vezes elas são divididas em blocos. Umas têm um peso maior, outras têm um peso um pouco menor. E aí fica aquela confusão. Eu estudo aquelas que têm um peso maior, deixo um pouco de lado aquelas que têm um peso menor. Mas e aí se cair aquela questão que eu não sabia e não estudei, né? Como que fica isso? Como que foi a sua preparação nesse aspecto? Até porque hoje em dia quase todos os concursos têm um edital amplo, né? Que cobram várias matérias. Por exemplo, raciocínio lógico, português, né? Em concursos de áreas outras. Como que você fez? Sim, Rodrigo. Existem, como o tema hoje são editais grandes, geralmente editais grandes, um edital de analista jurídico de tribunais, ele já é grande. Sim. Porque ou analista de defensoria, analista de Ministério Público, já é um edital grande. Tenho muitas amigas que passaram para analista, onde eu trabalho no STJ, estudando para magistratura. Então, você estuda um edital grande do direito, por exemplo, e acaba passando em analista. Acontece a mesma coisa em tribunais de contas. O pessoal estuda para auditor, e ontem eu fiz uma live de grandes editais, TCU, TCDF, com a minha amiga professora Luciana Marinho, auditora do TCU, e a gente estava abordando justamente esse aspecto. São diversas matérias para ser no edital de auditor, são diversas matérias no edital de magistratura, e todos, né? Promotoria, procuradoria. Então, como é que vocês vão fazer, pessoal? Primeiro passo vocês já comentem aí se vocês, em que nível vocês acham que estão. Se vocês estão no nível iniciante, intermediário ou avançado. Porque se você nunca estudou algo na vida, pegou um edital grande, já sabe, não adianta aí começar pelas matérias periféricas, que eu considero, que são matérias periféricas menores, peso pequeno, que cai poucas questões. Você tem que ir criar a base. Qual é a base de concurso jurídico grande? Civil, processo civil, antes de tudo, constitucional administrativo, que é mais fácil para o pessoal aprender. Depois, civil, penal, processo penal. Sempre nessa casadinha. Tá? E depois, aí você passa para as outras matérias, não periféricas, mas outras matérias tão importantes quanto no seu edital. E, por fim, as periféricas, que são as menores. E aí, o que você acha? Exatamente isso, né? Primeiro ponto é ter a fundação, né? Fazer aquele alicerce, saber se já tem ou não a base nas matérias. E aí, a partir do momento que falar, não tem, né? Você tem que construir essa base. Não dá para negligenciar essa etapa, né? E feito isso, fazer a base das matérias que são as mais cobradas, como você disse, né? Constitucional, administrativo, civil, processo civil, são matérias que caem todos os concursos, né? Sim, penal, processo penal também. Sim, sempre. São sempre essas matérias que vão cair, salvo concurso na área trabalhista, até na área trabalhista cai penal, né? Trabalhista eu não sei nada, mas eu acho que para juiz de trabalho também se cobra penal com um número menor de questões, um peso menor, mas é cobrado, né? Então são matérias base, né? Que todo candidato tem que saber, né? Português elimina várias pessoas em concursos para técnico, analista, né? Não é? Sim, porque tem que gabaritar. Sim. Quase gabaritar português. Mas praticamente isso. Hoje, concurso de analista, você praticamente tem que fechar a prova, né? Tem. Porque são e poucas técnico vagas. mais ainda.
são concursos dificílimos, porque são poucas vagas e as questões têm que ser gabaritadas, porque senão aí você acaba perdendo a oportunidade. Igual você disse também, nos concursos do Senado, né, que você havia falado, aquele que você passou, é uma oportunidade que demora anos para surgir, poucas vagas. Quando surge, você tem que praticamente fechar, né, a prova. Mas foi isso mesmo, eu quase fechei. Das específicas, eram 80 questões na objetiva, eu errei uma só, das específicas eram 80. Aí 50 das específicas eu só errei uma, e a objetiva eram 30, eu errei 3. Então, hoje em dia, os concursos realmente estão muito acirrados. E para editais grandes, o aluno sempre me pergunta, será que eu tenho que realmente estudar o edital inteiro? Tem. Só que não com o mesmo afinco, com o mesmo cuidado. Por isso que eu ensino exatamente quais são as matérias iniciais. Você tem que criar aquele corpo. E ontem mesmo eu falei com a professora Luciana na live. Qual é o e mais, não é só criar o corpo. Você tem que ter alguém que te auxilie, e aí eu posso entrar nisso na consultoria, porque preste atenção, não adianta o candidato chegar num concurso de auditor, por exemplo, isso que se adequa à magistratura, porque são editais grandes. Você tem que ter a base, por exemplo, de umas matérias para entender outras. Dou um exemplo. Para você entender contabilidade de custos, você tem que ter a base de contabilidade geral. Tem que ter uma base de AFO. É a mesma coisa para o concurso jurídico. Você tem que ter uma base... não vai estudar civil e processo penal. Não recomendo. Estuda civil junto com processo civil, depois penal junto com processo penal, antes de tudo, constitucional com administrativo, porque tem muita matéria aqui que é interligada, e vocês precisam ter essa noção, pessoal. Não peguem matérias aleatórias do edital para estudar, não é assim. Respeitem a ordem dos tópicos do edital, não vão se basear por cursinho XYZ, senão vocês vão se embananar. Quem manda na vida de vocês é o edital. Sim. São os tópicos do edital. Concorda, professor? Concordo, porque o edital ele já traz, em muitas ocasiões, o peso das matérias. E o peso maior é sempre essas disciplinas, que é a base, é a fundação, né? Eu falo fundação até de um curso de inglês que eu faço. Eu fui preguiçoso, não aprendi inglês, agora tô aprendendo, né? Legal. Dificuldade com o idioma. Mas é um método diferenciado. Esse professor ele fala exatamente, primeiro você tem que construir a fundação, que é o alicerce. Se você não tem esse alicerce, não adianta você querer, por exemplo, num edital do concurso para o Ministério Público, estudar direito ambiental se você não sabe o básico de direito constitucional. Sim. O direito ambiental é importante? Claro. Sim. Muitos alunos não vão saber responder a questão e aí pode ser o diferencial na hora da prova. Mas você não pode negligenciar e pular a etapa. Eu vou começar a estudar ambiental porque eu vou fechar essa matéria, enquanto o outro não sabe, não tem o conhecimento mais aprofundado. Mas não adianta se você não tem o conhecimento básico das matérias fundamentais. Então, você tem que, de certo modo, acertar as questões que todo mundo acerta. E aí, depois, buscar a diferença naquelas questões mais complexas que nem todos vão acertar. E aí, você vai conseguir ter um desempenho, né, penso eu, um pouco melhor. É mais ou menos isso? É exatamente isso. Não adianta, esse exemplo de direito ambiental, ele se adequa muito bem. E aí, dou outros exemplos. Às vezes, direito previdenciário, às vezes não cai no seu... Às vezes não cai no concurso de analista, às vezes cai. Então, não é essa matéria que você vai... Isso para analista. Não é essa matéria que você vai priorizar agora. Mas se for um edital de magistratura, enfim, você já sabe que vão cair diversas matérias. Então, vai no passo a passo para depois chegar nessas periféricas. E aí, sim. Outro exemplo que eu acho interessante dar é sempre das minhas amigas e de alunas também, que... é aluna que estuda para um edital que abrange outros. Eu sempre sugiro que você estude pelo edital mais abrangente, porque o que vier é lucro, gente. Vocês já vão estar preparados. Eu explico. Para a área legislativa, por exemplo, você sempre toma por base não apenas o último edital. Olhem também os editais que estão na praça dos últimos anos para o seu cargo, porque às vezes tem uma matéria que também sendo cobrada pelas bancas que pode cair em seu edital. No caso de concursos jurídicos, quem estuda para magistratura pode ter certeza que passa em um monte de concurso jurídico. Ou não é? Sim.
Eu mesmo, nessa trajetória, eu já contei a história pessoal aqui, mas não custa repetir, né? Na minha trajetória, eu não passei no concurso para magistratura de primeiro, não. Tem pessoas que passam, tem. Às vezes a Tem. pessoa que se dedica desde o início, estuda corretamente. Eu mesmo conheço uma pessoa que passou no Ministério Público de primeira. Ela falou que ia estudar, ia ficar só por conta disso, estudou corretamente. Com 3 anos ela foi aprovada, é promotor aqui em Minas. Olha só. Mas são casos, assim, excepcionais. Não é todo concurseiro que faz isso. Eu primeiro tive uma trajetóriazinha. Passei num concurso em Goiás, morei em Goiânia 5 anos. Depois passei na Defensoria Pública. Para depois, fui defensor público 1 ano e pouquinho, 1 ano e meio, aqui em Minas. Só depois é que eu consegui, eu tinha 31 anos, ser aprovado no concurso da magistratura. Meu Deus, Porque muito novinho. você acredita que teve colega meu aprovado com 27, 28, 20. Caramba, muito novinho, né? É esse pessoal essa menina que eu falei, que passou para promotora aqui, ela deve ter uns 26, 27. Ela é bem nova. Já saiu da faculdade, estudou 3 anos, passou. Mas não é a regra, né? Seja porque nós não temos tempo, às vezes, porque trabalhamos, eu sempre trabalhei, ou então porque a gente Sim. começa a estudar da maneira equivocada e depois descobre o caminho correto, né? Mas o que eu fiz quando eu comecei a estudar para magistratura? Eu estudava, como você falou, com base no edital maior. E aí, nesse percurso aí, eu passei na Defensoria Pública. Me pergunta, você tinha perfil para ser defensor público? Não, não tinha. Tanto que continuei prestando concurso e aí depois eu passei aí na magistratura. O Nodir está dizendo que o MP de Minas é uma das provas mais difíceis. Concordo, já prestei. Dificílima, não é fácil. A de Goiás também, Ministério Público de Goiás é dificílimo. Eu fiz prova do MP lá. Lá eu consegui para a segunda etapa. No de Minas, nem na segunda. Acho que eu fiz uma só aqui em Minas, ou duas, não lembro. Nem para a segunda eu fui, porque eu não voltava o meu estudo para MP. Era possível passar, sim, mas o concurso do MP de Minas é diferenciado, ele divide em blocos. Sim. A preparação tem que ser um pouquinho mais voltada para ele. Mas dá para você passar em outros concursos, sim, estudando um edital maior, né? Porque, certamente, como você disse, essas matérias vão estar presentes em quase todos os concursos, né? Exato. Tem que ter essa base. E aí, quando vier o seu edital, ou quando escolher a banca do edital, você inclui as matérias, por exemplo, matéria periférica, regimento interno. Periférica, sim. Periférica não é que você não vai estudar. Claro que você vai estudar. Você vai estudar depois que formar a base. E aí, agora, para técnico e analista, às vezes cai raciocínio lógico e informática. Eu considero essas matérias periféricas, porque não é a base, não é o corpo. Geralmente não estão nos conhecimentos específicos da maioria dos concursos, né? Sempre, gente, claro, tirando as especificidades, peculiaridades de cada cargo. Sim. Mas a maioria dos cargos, geralmente, trazem um corpo básico ali dos conhecimentos específicos. E aí a primeira pergunta: professora, nunca estudei na vida, vou começar pelos básicos ou pelos específicos? Parece que a resposta vai ser pelos básicos, mas não. Você tem que criar uma base nas matérias específicas. Porque quais são? Justamente são as matérias que têm um peso maior na sua prova, tem mais questão na sua prova, e você tem que dar mais atenção a elas. Depois é que você vai para português, informática, raciocínio lógico, isso para os concursos de técnico e analista. Para os outros, área jurídica, já sabe, civil, processo civil, penal, processo penal, constitucional e administrativo. Geralmente cai muito tributário. Para a área trabalhista, trabalho e processo do trabalho tem que estar sempre ali na ponta da língua, então Trabalho é óbvio. E PGE também. Também, pois é, tem que estar aqui afiado. Aí, falou em PGE agora, eu lembrei da PGDF, aquele edital maravilhoso de procurador do DF, o último, que era a primeira área que foi só constitucional, tudo, ou seja, era um sonho aquele concurso. Só constitucional, administrativo, acho que tributário e financeiro. Só que quando você vai ver, era tanta matéria, dentro da matéria eram tantos tópicos em um nível de profundidade muito grande. Então, assim, essa live de hoje é para editais grandes, mas mesmo um edital com poucas matérias, mas no nível de profundidade grande, denso, você tem que também saber estudar e escolher muito bem, porque o tempo é escasso, né, Rodrigo? Sim, o tempo é muito curto. Muito. E saber selecionar bem, né? Aí depende do propósito que você tem, o concurso que você quer fazer, né?
por exemplo, eu quero fazer concurso para a Procuradoria do Estado. Tem um livrinho que chama Fazenda Pública em Juízo, que é fundamental. A pessoa tem que ler esse livro, senão ela não vai conseguir Sim. passar, né? Uhum. Tem as suas particularidades, né? Por exemplo, concurso do Ministério Público Federal, o concurso mais difícil da carreira jurídica, eu Você considero. acha? Eu acho. Sério? É. Por quê? A complexidade das provas, por exemplo, a segunda etapa, né, é muito complexa, é muito direito internacional, é muito Amo, profundo, direitos humanos. amo. São matérias que nós, né, não temos assim afinidade na faculdade. Então, Sim. demanda do candidato assim, um estudo muito profundo. Então, às vezes, aquele estudo mais genérico, né, ele não é possível, ele não possibilita o candidato passar. Eu tenho um amigo muito inteligente, que ele demorou uns, vamos pensar aqui, uns 8 anos para passar nesse concurso. Ele era Olha, já analista, talvez ele estudasse, eu acredito que ele estudava um pouquinho errado, mas, pode. enfim, ele, Eu não tenho nenhuma dúvida disso. é, ele, Porque ele quem passa 8 anos estudando sem. Quem fica 8 anos estudando sem passar, está estudando errado. é, Então, mas ele passou, deu certo. Eu falava para ele que ele comprava muito livro, lia o livro inteiro, aqueles livros profundos, né? Tudo bem que concurso exige essa profundidade, mas você tem formas de estudar o que é mais profundo, né, com mais tempo. Ele foi no tempo dele, mas passou. Também tem um outro amigo que era procurador federal, que passou agora no último. Esse demorou menos, ele estudou mais corretamente. Ele demorou uns sim. 3 anos ou 4. Ele já era Uhum. procurador federal, trabalhava muito. Então é isso, né? É saber selecionar bem as matérias e o foco do concurso, para aprofundar naquilo que é necessário, né? Mas por outro lado também, eu lembro que muitos professores eles falam, não precisa estudar o edital inteiro. Não, precisa sim, só não precisa dar tanta atenção a todos os tópicos e todas as matérias. Vou dar um exemplo aqui. Raciocínio lógico, ou a matemática financeira lá para o pessoal de auditoria, ou para direito, para a área jurídica, um pouquinho lá de direitos humanos. Não, não direitos humanos, porque eu vou lecionar essa matéria, então eu nem posso falar muito assim. Mas existem realmente aquela matéria ali que cai quase nada. Uhum. Você tem que estudar, mas você não precisa, no seu planejamento semanal, quando você todo domingo define quais matérias e quais tópicos do edital você vai estudar naquela semana, não precisa dedicar tantas horas assim para as matérias menores. E é até ruim falar isso, porque tem professor tão bom, às vezes, dessas matérias menores, digamos assim, mas infelizmente vocês têm que ter, o tempo de vocês é escasso. E eu sempre bato na tecla, é importante criar uma boa base de teoria nas matérias de conhecimentos específicos e ir para as questões, principalmente de lei seca. Tem muita lei seca das matérias periféricas, por exemplo, que, gente, a prova vai cobrar a letra da lei. Não tem como a prova inventar muita teoria dessas matérias periféricas, né, Rodrigo? Sim, e é o que você disse, né? É focar naquilo que, de certa forma, estatística é importante em concurso, pessoal. Por isso mesmo, eu até tenho, até agora já aqui fazendo um merchandising, E eu já aí? tenho um livro da Juspod com outros colegas juízes que nós dissecamos aí os editais dos últimos 5 anos. E aí, o que nós fizemos? Né? A Juspod tem vários dentro de cada concurso. Esse é o da magistratura estadual. Eu até estou fazendo o sorteio dele, eu prorroguei. Então, aliás, depois quem tiver interesse, participa lá do sorteio. O que nós fizemos? A gente exatamente colocou aí, dentro dos últimos 5 anos, quais matérias, né, dentro dos editais, foram as mais cobradas, para que o candidato pudesse, então, selecioná-las e estudar essas matérias com mais... dar mais importância a elas, né? Exatamente para não perder muito tempo com aquelas periféricas, né? Algumas questões, por exemplo, alguns tópicos de edital nunca cairia em concurso, mas não significa que o candidato não deve estudar, porque vai que cai uma Exatamente. questãozinha, principalmente em concursos de analista, técnico, né, que você tem que acertar tudo, vai Tudo. que cai essa questão, Basicamente. vai que cai essa questãozinha lá que nunca caiu no outro concurso. O examinador é maldoso, né? Então não Sim. significa que não tem que estudar, mas tem que estudar dando proporcionalmente um tempo menor, né, do que aquelas matérias mais importantes, né? Porque senão você não vai conseguir fazer nem o número, nem acertar o que todo mundo acerta, que eu disse, né? Acho que é por aí. Exato.
Eu vou dar um exemplo de questão que todo mundo achava que não caía, os professores sempre diziam, não, nem estude isso que não vai cair. E caiu no meu FCC, Fundação Carlos Chagas. CESP já adora também trazer umas surpresinhas, mas eu vou trazer esse exemplo de Fundação Carlos Chagas, Direito Constitucional. Geralmente, quando chega ali em ordem social, o professor já dá aula assim bem rápido. Uhum. Só que caiu, acho que foi no de analista do TRF1, em que eu passei em primeiro lugar. Caíram 3 questões daquela parte final. Índios, Seguridade Social, Educação. Tipo assim, uma prova de analista. Foi, tipo assim. Então, e FCC tem desvio padrão, né? Então, um monte de gente errou. E como eu tinha praticamente decorado a Constituição, e aí não é uma vez que você tem que ver a Constituição. Tem que ver, rever, como eu ensino aos alunos, fazer todas as revisões do jeito que tem que ser feitas, 48 horas, 7 dias, 15 dias e 30 dias para a lei, fazer doses cavalares de questões. E aí eu via, Rodrigo, quando eu criava os meus cadernos de questões para cada tópico de constitucional, eu via que quase não caía questão lá do final. Uhum. Se eu fosse como a boiada, eu ia pensar, não, nem vou estudar isso. Sim. Só que eu não fui, porque eu sabia que Fundação Carlos Chagas você tem que gabaritar a prova para estar entre os primeiros lugares. Uhum. E eu nunca estudei para ficar... Eu estudava para passar entre os primeiros, e por isso que eu estudava tanto, assim. Por isso que eu fiquei 6 anos na solidão, basicamente, dos livros. É sério, porque ou você paga o preço ou você não paga o preço. Sim. Aí pronto, aí o candidato olha aquilo, né? Não, cai pouca questão. E não estuda, acontece como caiu no meu. 3 questões da parte final do Constitucional. Uma galera errou e minha nota foi lá para cima. E isso em discursiva também, né, Rodrigo? Principalmente em discursiva e oral. O que é que você acha? Sim, com certeza. Já aconteceu também, né, em provas orais. Eu já participei de 6 provas orais. Olha aí! Uma delas que eu fiz, que não tinha nada, foi um desvio dos concursos que eu fazia, era para o Tribunal de Contas de São Paulo, para procurador de contas. Eu passei, mas passei fora das vagas. Ocorreu de me ser perguntado uma questão, não lembro, na prova oral. Não lembro qual que é a questão. Até porque direito financeiro nunca foi meu forte. Mas nessa época eu estudei bastante, porque como eu tinha passado bem até para discursivo. Passei, para oral. Passei bem na discursiva, e aí foi bom, agora eu vou estudar financeiro a fundo, porque... Sim, né? Não tem... Eu não estudava para magistratura estadual, não cai financeiro, ou cai muito pouco, cai dentro às vezes, de direito constitucional, né? Ou administrativo. A lei 4320, Rodrigo? A lei 4320? Sim. A lei 4320, né? Nossa, é difícil. É difícil, eu não lembro mais nada, né? Eu estudei isso deve ter uns 9 anos que eu fiz o concurso. Mas então, daí eu lembro que eu fiz exatamente isso. Bom, eu vou estudar assim, para prova oral, né? O que é mais, de certa forma, mais cobrado. E vou deixar um pouquinho de lado aquelas questões que não serão cobradas. E foi, o examinador me fez uma pergunta que eu não soube responder. E daí eu passei, mas passei fora das vagas, perdi aquela oportunidade. Tudo bem, agradeço, porque depois passei na magistratura de Minas. Talvez se eu tivesse passado lá em São Paulo, eu teria lá ficado, né? Porque você acaba... É um cargo muito bom, né? Procurador de contas. Você acaba, às vezes, como se diz assim, acomodando. Então, Deus colocou os caminhos aí para mim e eu acabei depois passando aqui na magistratura. Mas eu negligenciei, né? Dentro do direito financeiro, essa questão, essa pergunta, e acabou que, né, eu não soube responder essa questão. Então, para a prova oral também é importante estudar todos os pontos, ainda que dando um pouco mais de importância a alguns que outros, mas não passar batido, porque pode ter uma pergunta do examinador exatamente para desestabilizar o candidato. Desestabilizar, e aí ele vai saber quem pagou o preço de estudar o edital inteiro e revisar o edital inteiro, e quem não pagou o preço. Quem ficou com preguicinha de estudar tudo. É simples, não tem mistério. Os concursos estão ficando cada vez mais difíceis, e aquele residual, às vezes, que a gente chama aqui de periférico, é o que você vai estudar, só não é o que você vai começar a estudar. A diferença é essa, gente. E aí, eu estou perguntando aí sobre se para concursos grandes indicam livros ou PDFs. Eu vou responder, se o Rodrigo permitir, depois ele fala a visão dele. Pode ser? Claro. Pessoal, é o seguinte, se você nunca viu na vida a matéria, vai para um PDF,
que seria uma linguagem mais acessível, tá? Existem livros de linguagem acessível, sim. Existem livros tipo direito constitucional esquematizado, código penal esquematizado, enfim, tem isso. Mas, primeiramente, você tem que ver se você tem condição financeira de comprar livro, que é caro. Se você não tiver condição financeira, pega num sebo, sebo virtual, às vezes livro do ano passado, dá ainda, você depois atualiza o seu livro, porque sempre penso no pessoal que não tem grana, né? Quem tem grana já tem tudo. Então, para quem não tem, compra num sebo, ou tenta um PDF, ou tem muito material bom, gratuito na internet também, mas assim, escolher com zelo, tá? Porque tem que ser um bom material. Mas aí, se você nunca viu na vida, começa por um PDF ou por algo de linguagem mais acessível. Depois você vai para as questões, cria cadernos de questões, e aí sim, quando você perceber que não está acertando 80% a 90%, aí você vai para um livro bom, você pesquisa na internet, o que os alunos mais gostam, e aí sim você vai para um livro. Porque se você começa num livro, nunca viu a matéria, é desmotivação na hora. Essa é a minha sugestão. O que é que você acha? Porque não compreende a matéria, né? Por isso que talvez eu tenha demorado um pouco mais, né? Isso depois que eu passei no concurso em Goiás, eu tenho demorado um pouco mais, porque eu fiz o inverso. Eu começava a estudar o livro. E às vezes eu lia o livro inteiro, que é completamente equivocado. É completamente errado. É verdade. Eu fazia isso porque você também. não absorve o conhecimento. Não absorve nada. Né? E eu comecei errado. Depois eu vi que eu estava estudando errado, aí eu inverti o método, e é basicamente isso mesmo. Né? E aí eu eu até fiz um cursinho, só um semestre. Depois eu peguei o ritmo daquele cursinho e comecei a estudar muito por esse tipo de material. Começar a ler um livro inteiro, assim, não vale a pena. Até porque, como você disse, tem a questão financeira. Na época também eu não tinha condição financeira de ficar comprando muito livro. Então, eu me virado com esses materiais aí de cursinho, né? Exato. E dá para se virar bem, porque o material geralmente é muito rico. Esses materiais de concurso, caderno de concurso, pessoal, fala, eles são muito ricos, eles vão no ponto. Sim. É como se mastigasse, entregasse mastigado para o candidato, não é? Exato, exato. Mas como você está falando, é o mastigado. Uma coisa é um PDF mastigado, talvez para um concurso de técnico analista, ok. Porque sempre você vai pegar aquela teoria do PDF e vai para as questões. Aí você pode buscar professores que aprofundam o conhecimento em PDF ou em cursinhos para concursos de nível, né, que exigem uma profundidade maior. Não tem problema, pode ir para o PDF. Mas está fazendo as questões, não está acertando, significa que você vai ter que aprofundar um pouco mais, e aí só nos livros. Isso sim, é essa a regra. Até porque, o que vai acontecer? Você vai passar para a prova discursiva, e na discursiva Isso, você está no conhecimento mais profundo. Então, aí você tem que buscar a profundidade naqueles temas que são mais complexos e que vão exigir um raciocínio na dissertativa melhor, né? Porque você tem que responder a questão... Às vezes a questão parece fácil, né? Mas você tem que responder ela praticamente elencando todos os pontos da questão, porque é isso que vai fazer você ser aprovado. Não é uma resposta rasa, não vai fazer você ser aprovado. Não vai. Né? E às vezes o PDF ou a sinopse, ou sei lá, depende do material, ele não traz essa profundidade. E aí sim, você busca professores que aprofundam. Eu vou ser, quando eu tiver tempo de parar para escrever meu curso, vai ser um pouco mais aprofundado, que vai trazer muita jurisprudência do STF. Cai jurisprudência do STF em tudo quanto é concurso que tenha constitucional. Só que, às vezes, uma discursiva, ela só é respondida se o candidato dominar aquela jurisprudência. Né? Algum dado muito importante, vários julgados batidos já, né? A questão da lei de greve do servidor público, tem que saber o que é mandado de injunção, tem que saber esse conhecimento. E cai muita questão discursiva, assim, para vários concursos, nível médio, nível superior, principalmente nível superior. Se você não sabe aquilo e não sabe dissertar sobre aquilo,
vai levar fumo na discursiva. E ainda mais na oral, porque na oral você vai gaguejar, não vai ter... Então, assim, é esse passo a passo mesmo. Um tipo de material para prova objetiva, outro, mas aí tem concurso jurídico que mesmo a objetiva traz muita teoria. Então, não só teoria, como cobrança de jurisprudência de tribunal, principalmente Não é? sério, né? Aí que eu quero te fazer essa pergunta que me fazem muito também. Uhum. Como que você intercalava um pouquinho esse estudo de lei seca, jurisprudência, doutrina? Ah, certo, beleza. Vamos lá. Lei seca é um queridinho aí. Lei seca. Quem quer saber de lei seca? Aí todo mundo. Comentem aí como é que vocês estudam a lei seca de vocês. Primeiro, lei seca nada mais é do que um tópico do seu edital. Em algum momento vai chegar lá. Ou é um código. O Código de Processo Civil é uma lei seca. A Constituição Federal é uma lei seca. A Lei de Licitações é uma lei seca. Às vezes, ele tem edital que traz um tópico, Constituição Federal. Pronto, já sabe que vai ter que ler a lei inteira, do início ao fim, a Constituição inteira. Às vezes cai, Código de Processo Civil, 2 pontos. Tópico 1, aí 1.1, e assim vai. Então, pessoal, as partes da lei, as partes nada mais são, os tópicos que estão ali, nada mais são do que partes da lei. Você vai imprimir. Você vai imprimir o Código Civil, você vai imprimir o CPC, não todo. Você sempre vai olhar o seu edital. Quais são as partes, os títulos, os capítulos do seu código que vão cair, beleza? Primeiro passo. E você vai imprimir. Ou se você não quiser imprimir, não tiver dinheiro para imprimir, enfim, não quiser sujar o meio ambiente, você vai ter que baixar, atualizado, deixar bem limpinho, ou um vademecum, se você tiver visão para enxergar aquilo, que eu não tinha. Então, assim, é do seu jeito, mas você vai ter que ler aquilo ali exaustivamente. E não é só aquilo. Primeiro, para quem nunca viu, vê uma videoaula antes daquela lei seca ou daquela parte da lei, fundamental. Não vai para a lei seca direto. Eu fui inventar de fazer isso com a LEP, a Lei de Execução Penal. Menino, quando eu chegava ali naqueles negócios de 2/3, não sei o quê, eu ficava... Não vou falar palavrão, mas eu ficava, como assim? Então é importante, né? Então pronto, já sabem que vai ter que ou que imprimir ou ter a lei em mãos. Depois disso, vai ver uma videoaula, antes de tudo. Depois, se tiver um PDF para te dar um norte ali, você vai. Se não tiver, porque tem lei também que não tem PDF, né? Tem lei específica demais, de concurso municipal, sei lá. Aí você vai para a lei. Depois você cria o caderno de questões. E aí você vai sempre fazendo esse ciclo aí, para não estudar a lei seca sozinha e ir direto para ela, porque você vai se desestimular também. Uhum. É muito chato, por ser um conhecimento mnemônico, né, como falam muito aí, que é decoreba, né? Você tem que intercalar, porque é impossível, não dá. A pessoa não vai conseguir absorver se ela ficar só no estudo de lei seca, né? É muito chato. É algo que realmente mais chato, mas necessário, né? Sim, porque cai. Isso para o nível mais básico, assim, para provas que cobram letra da lei. E cai mesmo. Só que aí entra a jurisprudência agora, né? Já expliquei como estuda a lei seca. Agora, jurisprudência, que eu vou ser professor em breve de jurisprudência do STF, eu não indico para quem está começando a estudar, porque vai se embananar completamente, certo? Sempre, né, embananar, vai se complicar, porque você tem que ter uma base muito boa de direito constitucional e de direito administrativo, e às vezes até de direito penal. Mas como o meu foco sempre vai ser jurisprudência do STF para direito constitucional, então imagina, o aluno tem que estar muito bem em direito constitucional para estudar jurisprudência do STF. E aí também, e claro, o STF tem julgados importantíssimos de diversas áreas, né? Então, assim, você tem que ter aquela base de penal, às vezes de processo civil, às vezes de tributário, né? Quantas súmulas vinculantes nós não temos do STF de direito tributário que cai em prova de direito tributário. Então, é isso. É fundamental que vocês cheguem no nível tal para que vocês possam ir para a jurisprudência. Você concorda ou não, Rodrigo, com isso? Até porque a linguagem
do próprio STF. Tudo bem que os informativos eles tentam condensar, né? Mas a própria linguagem é uma linguagem muito rebuscada, concorda comigo? Demais, E, demais, demais. e digo mais, para o concurso jurídico, o candidato ele tem que ler alguns votos de alguns Algumas ministros emendas, importantes. né? Fundamental, né? Às vezes, até o próprio voto de determinadas questões, porque isso pode ser cobrado na prova discursiva. E é muito comum que a prova discursiva, na verdade, ela venha buscar aí algumas questões em jurisprudências atuais, recentes, né? Aquelas mais impactantes, não só do STF, mas do STJ também. Principalmente em direito penal, processo civil, o STJ também, ele tem Sim, muita jurisprudência importante, né? Decide muitas questões importantes. Então, sim, é importante que quem está estudando aí, né, tenha essa base. É o que eu falo, voltando aqui e frisando, né? O candidato ele tem que ter aquela fundação. Sem uma fundação, ele não vai conseguir avançar, né? Eu penso, né? Acho que é é. isso. Eu concordo, e falando em STJ também me vem muito direito do consumidor, Uhum, que aí também não é uma matéria central, geralmente a gente trata consumidor como de matéria periférica, mas não é só ler o CDC. É não. importante também ver algumas decisões do ministro Herman, Uhum. né? Improbidade também administrativa, é importante também ver algumas decisões do STJ. Então, seja qual for sua matéria, geralmente jurídica, se tem possibilidade, se você é um edital, e agora, Rodrigo, é importante, tá ok o som? Tá só tremendo um pouquinho, mas tá tranquilo. Beleza. Eu estou esperando ainda meu microfone de lapela. E pedi há um mês, mas vai chegar. Não, ótimo. Aí, Rodrigo, só lembrando, essa questão. Sim, os editais agora, graças a Deus, eles estão colocando lá em cima. Jurisprudência será considerada até X meses, ou X dias antes desse edital, ou E até a legislação, publicação né? E de legislação. legislação. Isso. Gente, se tiver lá, legislação, ok, porque são os tópicos do seu edital. Aquela lei seca que está lá, muito provavelmente vai cair na sua prova. Mas se coloca lá, considerando jurisprudência do STF, e vão ter que comprar meu curso, graças a Deus, eu vou vender muito, porque vai cair. Pode ter certeza que vai Vai cair. demais. Se E tiver lá mesmo no edital, bancas, mesmo, eu não sei se você concorda comigo, mesmo bancas como a Vunesp, FCC, que elas, até um tempo atrás, eu tenho visto isso, né? Elas sim, focavam mais em questões de legislação seca, hoje elas já têm mesclado também. Então, o sim, domínio da jurisprudência do STF é crucial para aprovação, seja nos concursos jurídicos aí, né, Ministério Público, magistratura, enfim, seja também nos concursos para analista, técnico, né? sim, Porque tá caindo, é. Porque tá difícil, Rodrigo. Tá cada vez mais difícil. Eles não podem ficar só na lei seca, senão a galera gabarita. uhum, Eu tenho percebido isso, assim. Aí, enquanto em concurso da magistratura, às vezes, o pessoal nem consegue, né? Às vezes sobra vaga de tão difícil que é. Mas, por outro lado, esses outros são tão concorridos que eles mas a estão tendo. magistratura está ficando difícil. Eu lembro, na minha época, você fazia 70% da prova, Hum, 70, 75, no máximo 75. E aí você conseguia a aprovação. Salvo o melhor juízo, teve um concurso aí que foi, parece que quase 87, 86, o corte. nossa, Inclusive, caramba, passo para a sério? magistratura. Eu não sei qual concurso foi. Mas chegando a esse patamar, nota de corte, 80. Para mim parece que foi 86. Teve um que teve que chegou a esse ponto. Por quê? Porque foi fácil demais, no sentido de cobrar muita lei seca. Então, é o que você disse, se continuar, eles têm que achar formas mais criativas para conseguir selecionar. Porque muitos concursos da magistratura estão contratando as bancas agora, por exemplo, contrata o CESP. E Certo. aí, eu até estava fazendo um treinamento de prova oral em um curso preparatório, e Legal, legal. o que ocorre? A banca não era banca de desembargadores, era a banca da CESP. E caía lá só 6 matérias. Mas era muito pior. Porque Por quê?
porque, na verdade, é aquilo que você falou. A profundidade das matérias era tão maior que Sim, não vinham questões mais simples, como ocorre em provas orais. Vinham questões mais certo. profundas. Exigia aquele Uhum, conhecimento mais aprofundado. E conhecimento que a CESP adora. Conhecimento profundo de jurisprudência de tribunais, principalmente do STF. verdade, Então, verdade. está chegando nesse ponto mesmo, né? E isso para concursos jurídicos de alto nível. E agora a tendência está sendo cada vez mais. Antes, por exemplo, delegado. Delegado geralmente caía muita jurisprudência em penal, processo penal. Só que agora até para policial tá vindo. Carreiras policiais. E assim, e aí o pessoal que está estudando para as carreiras policiais e tem tido muito concurso dessa área, me pergunta, e a jurisprudência? Aí eu já falo, calma. Primeiro monta a base, para depois ir para lá, porque senão você vai ficar assustado. Porque você não é da área jurídica. Uhum. Entendeu? Aí o pessoal fica, e realmente é difícil para eles. Então, eu acho que a tendência é essa mesmo, está ocorrendo isso, e vai separar quem passa e quem não passa, quem não tem preguiça, assim, de Sim. encarar, de sair da É. zona de conforto. E sair da zona de conforto é fundamental, né? Não adianta. Tem alguém que colocou olhar que preguicinha. Não adianta, meu amigo. Preguiça para concurseiro é uma palavra que não combina. E Né? renúncia também, não é, Rodrigo? Às Muita vezes. renúncia. Nossa, eu, quando morei em Goiânia, esse tempo aí, nem aproveitei, que eu adoro Goiânia, uma das cidades que eu mais gosto do Brasil. Eu Morei amo lá Goiânia 5 anos. também. Nem pude aproveitar a cidade tanto, porque eu vivia enfurnado. Eu trabalhava no estado de Goiás, eu era concursado. Então, o tempo que eu tinha era à noite para estudar e fim de semana às vezes, né? Eu nem aproveitei tanto assim a cidade como eu gostaria. Foi mesmo assim, abdiquei de muita coisa, renunciei a muita coisa. Ouvi, às vezes, palavras me desmotivando, né? Ah, você virou antissocial, não sei o quê, mas é imprescindível. Ó, tá perguntando aí como fazer revisões eficientes. Isso aí, Vamos lá, eu vou falar e especialistas. depois o professor Rodrigo vai falar como ele fazia ou como ele sugere aos alunos. Eu sugiro aos meus alunos da consultoria fazerem as revisões que a programação neurolinguística determina. E isso não é só eu nem ninguém que está falando, são várias e várias pesquisas de neurocientistas que fizeram a curva de esquecimento do cérebro. Então, o básico do básico é você revisar pelo menos 3 vezes o mesmo assunto. Quando 48 horas depois que viu a primeira vez, 7 dias depois, aí a primeira revisão vai ser essa de 48 horas depois. Assim, algumas pessoas falam 24, outra 48. Aí eu entro na de 48 porque foi a minha experiência. Quando eu revisava só 24 horas depois, estava muito fresco na minha cabeça. Eu não tinha ainda tempo de esquecer. Então, por isso que eu geralmente incluo a de 48 horas. Você, por exemplo, hoje é que dia? 28? Não, Não, é 25. Essa quarentena deixa a gente muito deixa. doido. Eu tô assim também, cara. Eu tô enclausurada desde o dia 13 de março. Mas a gente tá aqui sobrevivendo. Estamos aqui na live, ajudando o povo. Não, a deixar essa vida um pouco menos preta e branca. Vamos lá. Hoje, 25 de maio, você vê pela primeira vez um tópico do seu edital. Ou, se você já viu o tópico, vai criar o caderno de questões. É a diferença entre quem é nível iniciante ou nível intermediário. Nível iniciante vai para a teoria. Nível intermediário começa com caderno de questões. Mas vamos lá. Primeira vez hoje, 25 de maio. Quando vai ser a sua primeira revisão, pessoal? 27 de maio. 48 horas depois. Essa é a sua primeira revisão. Aí, 27 de maio, eu era na agenda, né? Eu colocava na agenda, porque eu sou analfa-info. Mas aí, como eu escrevia lá, eita, dia 27 de maio eu tenho Rev 48 daquele tópico do meu edital. Beleza. 48 horas, primeira revisão. Quando vai ser a segunda revisão de vocês? 7 dias depois dessa segunda revisão. Então, 7 dias depois, você vai voltar para o seu resumo e vai rever aquilo. Ou para aquela parte da lei que você leu, ou a lei inteira, grifando os artigos. Então, 7 dias depois. E a sua terceira revisão, 30 dias depois da sua segunda revisão. Então, 48 horas, 7 dias e 30 dias. Se ficar com preguicinha de fazer revisão assim,
esqueça, o seu cérebro não vai reter, porque você não é um Einstein. Você é normal, igual a mim, Rodrigo e todo mundo aqui. Se você não é um Einstein, você vai ter que fazer as revisões, senão o cérebro esquece. Ah, não quero fazer as revisões todas, só vou fazer 2. Vai dar branco no dia da prova, porque é muito assunto, editais gigantes. Se você não faz direito à revisão, chega no dia da prova, vai esquecer algum detalhe, não vai conseguir responder com certeza. É isso. É isso E mesmo. você? Então, não, eu fazia assim também, não dessa forma, por isso que eu demorei um pouco mais, né? Não, mas eu revisava basicamente 2 vezes, mas depois eu passei a fazer revisão. Depois eu já estava tanto tempo que aí o negócio foi se tornando Era comum. natural, né? Mas eu comecei assim também, a fazer geralmente 2. Mas o correto é isso mesmo. Por que o correto é isso? Vou dizer para vocês. Como eu disse aqui no início, eu estou fazendo agora um curso de inglês e existe uma ferramentazinha lá, esse professor chama Anki. Esse professor, ele coloca exatamente textos e essa ferramenta, ela trabalha para você de acordo com o número de erros que eu tenho, aí eu tenho que revisar. Todo dia eu tenho que ouvir essa porcaria desse negócio. É o Anki, é? Anki são os tipo flashcards. Isso, flashcards. Ah, adoro flashcards. É isso mesmo, perfeito. E aí o Anki, ele já faz ele já vê quando é necessário revisar. Se eu tenho que revisar agora, eu só vou revisar daqui a um mês. Quando é frase mais simples, né? The books on the table, vou revisar daqui 6 meses. Agora, uma frase mais complexa, eu vou revisar amanhã. Então, isso é fundamental para vocês verem, tanto que dá certo, que esse professor de inglês tem esse método. E ele está desenvolvendo isso, ele se tornou, assim, na internet, ele tá muito famoso porque é um método eficiente. Eu acho. Diferente desse método das escolas, já fiz escola, é um método chato que você aprende gramática, ele não. Ele faz essa revisão com frases, né? E tá dando certo para mim, né? Enfim. Que bom! Mas para isso, eu só trouxe essa questão do inglês para dizer o tanto que isso é comprovado cientificamente, né? Que o seu cérebro esquece. Então, você tem que revisar. Sim. E é isso mesmo, tá certinho. Já li sobre isso também, né? E essas revisões periódicas são cruciais, fundamentais. Perguntaram aqui como começar a estudar. Nós falamos no início, depois você dá uma olhadinha na live. Né? Ele vai me mandar, né, Rodrigo? A live. Aí ele vai disponibilizar no Insta dele e eu vou disponibilizar no meu YouTube, porque eu não consigo disponibilizar no meu Insta. Mas vai lá no YouTube. Sim, e aí lá no início nós falamos, né, como começar. Tá enganado aí quem pensa que tem que começar a pegar e ler o livro inteiro. Não é por aí. Dá uma assistida na live que vai saber. Querido. E compartilha com os amigos. Sim, com certeza. Eu estou compartilhando até porque o pessoal tá adorando, tá amando essas dicas e são importantes porque, né, quem perguntou foi a Cidilé. Tudo bem? Boa noite, Diana. Oi, Cidilé Almeida, minha prima. Beijos. Ela é advogada lá em Paracatu, onde eu fiquei por quase 7 anos. Mas é isso aí, dá uma olhadinha lá no início da live, que já está acabando aqui o nosso tempo. E aí não dá para explicar, mas a gente explicou direitinho. Né? Estão querendo saber a súmula aí, para terminar. Sim, como é que você estuda súmula? Súmula também é jurisprudência, né? É uma jurisprudência tão batida que se torna uma súmula. É um primeiro passo para você estudar jurisprudência. Por quê? Jurisprudência você pode estudar por informativos, que são condensados semanal ou quinzenal, a depender do tribunal, dos julgados mais importantes. Isso já é o nível mais alto, que é para quem já estudou as súmulas, para quem já conhece a jurisprudência batida, que cai sempre em prova. Então, preste atenção, súmula é o primeiro passo, pessoal, porque cai muita súmula. Aquela súmula lá do depositário infiel. Cai demais, já caiu tanto em prova, SESC, que ela está mudando agora as súmulas. Então, eu vou ensinar isso no meu curso também. Eu só quero pedir a Deus tempo para poder fazer, porque eu gosto de fazer as coisas bem feitas. Então, agora é hora de passar para vocês tudo o que eu aprendi nesses 6 anos estudando na solidão dos livros. E então, é a hora de ajudar todo mundo que eu puder. Depois, quando eu tiver tempo, eu vou conseguir escrever esse curso de jurisprudência. Eu já estou falando para vocês que comecem. Olha, Cíntia, minha amiga do STJ. Ela é um amor. Olha,
Pensa numa mulher massa. Cíntia, todo mundo que está aí, é muito massa. Mas, ó, pessoal, então comecem pelo estudo das súmulas, tudo bem? E é a jurisprudência batida e vai cair em prova, certeza. Súmula do STJ, súmula do STF. Depois, segundo passo, vai fazer as questões de cada tópico e, às vezes, nos comentários das questões, já se for que concurso, se for estratégia, se for GRAM, se for TEC, escolham. Mas sempre, se o comentário for bom, ele vai dizer, essa questão cobrou jurisprudência, beleza? Igor, ó, o filho da Cíntia vai passar em concurso e eu vou incentivar ele, eu vou incentivá-lo a passar, porque eu fico muito feliz em poder ajudar essas pessoas com a minha experiência. Então, pessoal, entendeu, né? Súmula primeira, primeiro passo, depois jurisprudência trazida nas questões, depois informativos. Concorda, professor? Concordo perfeitamente. Eu também, você falou de tempo aí, o tempo é cada vez mais escasso, mas eu estou preparando também um material de direito penal, basicamente fazendo Ótimo. buscando exatamente aí fazer algo mastigado, né, para que o candidato possa estudar por aquele material e aí sempre com base também em jurisprudência, como você disse, é algo que é fundamental, né, hoje. E eu pretendo, vamos ver se o ano que vem, esse ano, creio que não dê para terminar, não, lançar isso aí. E Sim. tô preparando algo também para provas orais. Então, Olha, que massa! Estamos precisando de bons professores como você para prova oral também. mais para o ano que vem, isso daí, né? Agora, esse ano, na semana que vem, inclusive, fica o convite aqui. Eu vou fazer algumas lives diárias aí, respondendo questões que eu vou ali adaptar e fazer também, formular, porque não existe ainda, sobre o pacote anticrime. Né? Perfeito. Então, fica o convite aí para quem quiser aprender um pouquinho do pacote anticrime, mas com resolução de questões. Então, eu vou fazer semana que vem. E é isso. Basicamente, acho que a gente conseguiu abordar os temas principais aqui, né? Sim. Tem mais alguma pergunta aí, pessoal? Últimas perguntas, pessoal. E esse seu curso vai ser muito útil também, Rodrigo, não só para os concursos jurídicos, para as carreiras policiais. Sim. Muita gente das carreiras policiais que ficam me perguntando como é que eu vou estudar isso e não tem questão. Não. Não existe questão. Então, faz todas do professor Rodrigo e refaz. A ideia foi essa. Isso daí, como eu disse, pela experiência de alguns cursos jurídicos que eu já participei, né, onde se formula tanto questões objetivas como questões também. Eu já formulei questão objetiva, sentença, já elaborei discursiva, questão de prova oral, sempre para trabalhar, né, a prática. E aí eu tive essa ideia agora de fazer essa live semana que vem para ajudar o pessoal com o pacote anticrime. Acho que fizeram. Tem alguém perguntando ali, TCU com Senado. Eu não estou entendendo. É o Fernando. Eu não Vou responder bem rápido. Todas as últimas aí, porque eu também tenho que jantar, gente. Eu estou morrendo de fome. Falta só 3 minutinhos para acabar. Beleza, então, para terminar, TCU, sim, estude tudo do TCU, porque se você estudar tudo do TCU, você passa no TCU, no TCDF e passa no Senado. Para o Senado, a diferença é que você vai incluir regimento interno, tá? Então, Alesse com o Senado, sim, com certeza. Mas vai ter que saber muito bem regimento interno da Alesse e muito bem regimento interno do Senado e regimento comum. Perguntaram aí de... Putz, cadê? Perguntaram sobre quando bate o edital, como revisar. Quando você bater o edital, meu querido, você vai imprimir as 10 últimas provas do seu cargo e vai fazer cronometrando. Se tiver acertando menos de 90% da prova, beijos, volta para a teoria, revise as questões que você errou, e é isso. Fazer muito simulado, muito simulado. E prova, questão de prova, revisando as questões que errou e teve dúvida. E é isso, porque quando você já bate o edital, já revisou 3 vezes o edital todo, né não? Agora é só treino e aparar as arestas. É isso. Gente, vamos despedir, porque senão daqui a pouco vai cair. Te agradeço mais uma vez, muito obrigado. E nosso print? Tira, você sabe tirar aí? Eu não sei. Não, porque tem um negócio aí. Vamos pedir para algum aluno tirar? Gente, tirem aí uma fotinha da gente. Manda, marca a gente aí. Antes que acabe, tire. Pode preparar aí, vamos lá. Foi, eu te mando. Adoro. Rodrigo.
vez, obrigado, viu? Te agradeço imensamente. Eu que agradeço. E quando pudermos, vamos fazer mais lives aí com esses temas tão importantes. O pessoal está gostando muito. Vamos sim. Obrigada por tudo, viu? Um Eu que te beijo agradeço. em Beijo. vocês. Boa noite. Tchau, Pessoal, galera. vocês participaram também. Muito obrigado. Boa noite a todos. Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, querido. Tá me ouvindo? Estou sim, perfeitamente. Ai, que bom. Como estão as coisas por aí? Aqui eu ouvi já você falando que tá frio aí, né? Uhum. Aqui não. Olha o bronze que eu peguei ontem. Olha Acho só. que nunca tinha visto um sol na vida e um solzão aqui em Brasília. Peguei muito engraçado aqui, mas graças a Deus tá um clima muito bom. O inverno vai chegar aqui em Brasília, então espero que não seja tão, o inverno não venha tão pesado. Mas e aí, me conte como estão as coisas. Tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui sempre, né, nessa questão do isolamento, ficando em casa. Às vezes eu vou fora um pouquinho para sair de casa, né, mas a gente tem que restringir esse acesso ao fora, porque temos que nos isolar, né, por enquanto. Sim. Espero que passe aí essa questão desse vírus, né? Mas é um pouquinho difícil, mas estamos indo, né? Estão falando ali que no interior de São Paulo está 15 graus. Aqui está mais ou menos isso também. Mas tá bom. Sério? Caramba! Não, eu tomei sol aqui em casa mesmo, só avisando. Eu tô em home office, então o solzinho que aparece eu tento pegar, até porque como a gente fica muito... Eu tô enclausurada desde aquela sexta-feira 13 de março. Uhum. O home office começou dia 16, mas a sexta já foi, que foi dia 13, eu já me enclausurei completamente, ou seja, mais de 2 meses, né? É complicado, Bem... né? Eu só vou Como fora é que vocês... quando eu tenho que despachar algum processo físico, né? Mas eu fico mais em casa também, é bem complicado. Mas é isso aí. Mas vai passar, Rodrigo, é só uma fase. E é importante também a gente incentivar os alunos a, mesmo diante de tudo isso, ter a motivação para estudar. Ver isso não como algo muito ruim, mas estar nesse momento e encarar como uma oportunidade de se preparar e buscar seus projetos pessoais, sejam eles quais forem, concurso, OAB, vestibular, mestrado, arranjar um emprego, seja o que for, é importante que eles empreendam esse esforço, né, para algo melhor. Sim, ter disciplina, né? E é isso, né? Mas vamos lá, o tema de hoje aí que nós vamos tratar, muitas pessoas têm muita dúvida a respeito de como estudar quando o edital é muito amplo, né? Isso ocorre muito, eu estava falando aqui, em concursos magistratura, Ministério Público, procuradorias, né? Que você tem várias disciplinas e às vezes elas são divididas em blocos. Umas têm um peso maior, outras têm um peso um pouco menor. E aí fica aquela confusão. Eu estudo aquelas que têm um peso maior, deixo um pouco de lado aquelas que têm um peso menor. Mas e aí se cair aquela questão que eu não sabia e não estudei, né? Como que fica isso? Como que foi a sua preparação nesse aspecto? Até porque hoje em dia quase todos os concursos têm um edital amplo, né? Que cobram várias matérias. Por exemplo, raciocínio lógico, português, né? Em concursos de áreas outras. Como que você fez? Sim, Rodrigo. Existem, como o tema hoje são editais grandes, geralmente editais grandes, um edital de analista jurídico de tribunais, ele já é grande. Sim. Porque ou analista de defensoria, analista de Ministério Público, já é um edital grande. Tenho muitas amigas que passaram para analista, onde eu trabalho no STJ, estudando para magistratura. Então, você estuda um edital grande do direito, por exemplo, e acaba passando em analista. Acontece a mesma coisa em tribunais de contas. O pessoal estuda para auditor, e ontem eu fiz uma live de grandes editais, TCU, TCDF, com a minha amiga professora Luciana Marinho, auditora do TCU, e a gente estava abordando justamente esse aspecto. São diversas matérias para ser no edital de auditor, são diversas matérias no edital de magistratura, e todos, né? Promotoria, procuradoria. Então, como é que vocês vão fazer, pessoal? Primeiro passo vocês já comentem aí se vocês, em que nível vocês acham que estão.
se vocês estão no nível iniciante, intermediário ou avançado. Porque se você nunca estudou algo na vida, pegou um edital grande, já sabe, não adianta aí começar pelas matérias periféricas, que eu considero, que são matérias periféricas menores, peso pequeno, que cai poucas questões. Você tem que ir criar a base. Qual é a base de concurso jurídico grande? Civil, processo, antes de tudo, constitucional administrativo, que é mais fácil para o pessoal aprender. Depois, civil, civil, penal, processo penal. Sempre nessa casadinha. Tá? E depois, aí você passa para as outras matérias, não periféricas, mas outras matérias tão importantes quanto no seu edital. E, por fim, as periféricas, que são as menores. E aí, o que é que você acha? Exatamente isso, né? Primeiro ponto é ter a fundação, né? Fazer aquele alicerce, saber se já tem ou não a base nas matérias. E aí, a partir do momento que falar, não tem, né? Você tem que construir essa base. Não dá para negligenciar essa etapa, né? E feito isso, fazer a base das matérias que são as mais cobradas, como você disse, né? Constitucional, administrativo, civil, processo civil, são matérias que caem todos os concursos, né? Sim, penal, processo penal também. Sim, sempre. São sempre essas matérias que vão cair, salvo concurso na área trabalhista, até na área trabalhista cai penal, né? Trabalhista eu não sei nada, mas eu acho que para juiz de trabalho também se cobra penal com um número menor de questões, um peso menor, mas é cobrado, né? Então são matérias base, né? Que todo candidato tem que saber, né? Português elimina várias pessoas em concursos para técnico, analista, né? Não é? Sim, porque tem que gabaritar. Sim. Quase gabaritar português. Mas praticamente isso. Hoje, concurso de analista, você praticamente tem que fechar a prova, né? Tem. Porque são e poucas técnico vagas. Mais ainda. São concursos dificílimos, porque são poucas vagas e as questões têm que ser gabaritadas, porque senão aí você acaba perdendo a oportunidade. Igual você disse também, nos concursos do Senado, né, que você havia falado, aquele que você passou, é uma oportunidade que demora anos para surgir, poucas vagas. Quando surge, você tem que praticamente fechar, né, a prova. Mas foi isso mesmo, eu quase fechei. Das específicas, eram 80 questões na objetiva, eu errei uma só, das específicas eram 80. Aí 50 das específicas eu só errei uma, e a objetiva eram 30, eu errei 3. Então, hoje em dia, os concursos realmente estão muito acirrados. E para editais grandes, o aluno sempre me pergunta, será que eu tenho que realmente estudar o edital inteiro? Tem. Só que não com o mesmo afinco, com o mesmo cuidado. Por isso que eu ensino exatamente quais são as matérias iniciais. Você tem que criar aquele corpo. E ontem mesmo eu falei com a professora Luciana na live. Qual é o e mais, não é só criar o corpo. Você tem que ter alguém que te auxilie, e aí eu posso entrar nisso na consultoria, porque preste atenção, não adianta o candidato chegar num concurso de auditor, por exemplo, isso que se adequa à magistratura, porque são editais grandes. Você tem que ter a base, por exemplo, de umas matérias para entender outras. Dou um exemplo. Para você entender contabilidade de custos, você tem que ter a base de contabilidade geral. Tem que ter uma base de AFO. É a mesma coisa para o concurso jurídico. Você tem que ter uma base. Não vai estudar civil e processo penal. Não recomendo. Estuda civil junto com processo civil, depois penal junto com processo penal. Antes de tudo, constitucional com administrativo, porque tem muita matéria aqui que é interligada. E vocês precisam ter essa noção, pessoal. Não peguem matérias aleatórias do edital para estudar. Não é assim. Respeitem a ordem dos tópicos do edital. Não vão se basear por cursinho XYZ. Senão vocês vão se embananar. Quem manda na vida de vocês é o edital. Sim. São os tópicos do edital. Concorda, professor? Concordo, porque o edital ele já traz, em muitas ocasiões, o peso das matérias. E o peso maior é sempre essas disciplinas, que é a base, é a fundação, né? Eu falo fundação até de um curso de inglês que eu faço. Eu fui preguiçoso, não aprendi inglês, agora tô aprendendo, né? Legal. Dificuldade com o idioma. Mas é um método diferenciado. Esse professor ele fala exatamente, primeiro você tem que construir a fundação, que é o alicerce. Se você não tem esse alicerce, não adianta você querer, por exemplo, num edital
do concurso para o Ministério Público estudar direito ambiental se você não sabe o básico de direito constitucional. O direito Sim, ambiental é importante? Claro. sim. Muitos alunos não vão saber responder a questão e aí pode ser o diferencial na hora da prova. Mas você não pode negligenciar e pular a etapa. Eu vou começar a estudar ambiental porque eu vou fechar essa matéria, enquanto o outro não sabe, não tem o conhecimento mais aprofundado. Mas não adianta se você não tem o conhecimento básico das matérias fundamentais. Então, você tem que, de certo modo, acertar as questões que todo mundo acerta. E aí, depois, buscar a diferença naquelas questões mais complexas que nem todos vão acertar. E aí você vai conseguir ter um desempenho, né, penso eu, um pouco melhor. É mais ou menos isso? É exatamente isso. Não adianta esse exemplo de direito ambiental, ele se adequa muito bem. E aí dou outros exemplos. Às vezes, direito previdenciário, às vezes não cai no seu, às vezes não cai no concurso de analista, às vezes cai. Então não é essa a matéria que você vai, isso para analista. Não é essa matéria que você vai priorizar agora. Mas se for um edital de magistratura, enfim, você já sabe que vão cair diversas matérias. Então vai no passo a passo para depois chegar nessas periféricas. E aí sim, outro exemplo que eu acho interessante dar é sempre das minhas amigas e de alunas também, que é aluna que estuda para um edital que abrange outros. Eu sempre sugiro que você estude pelo edital mais abrangente, porque o que vier é lucro, gente. Vocês já vão estar preparados. Eu explico. Para a área legislativa, por exemplo, você sempre toma por base não apenas o último edital. Olhem também os editais que estão na praça dos últimos anos para o seu cargo, porque às vezes tem uma matéria que também sendo cobrada pelas bancas que pode cair no seu edital. No caso de concursos jurídicos, quem estuda para a magistratura pode ter certeza que passa em um monte de concurso jurídico. Ou não é? Sim, eu mesmo, nessa trajetória, eu já contei a história pessoal aqui, mas não custa repetir, né? Na minha trajetória, eu não passei no concurso para magistratura de primeiro, não. Tem pessoas que passam, tem. Às vezes a pessoa que se dedica desde o início, estuda corretamente. Eu mesmo conheço uma pessoa que passou no Ministério Público de primeira. Ela falou que ia estudar, ia ficar só por conta disso, estudou corretamente. Com 3 anos ela foi aprovada, promotor aqui em Minas. Olha só. Mas são casos, assim, excepcionais. Não é todo concurseiro que faz isso. Eu primeiro tive uma trajetóriazinha. Passei num concurso em Goiás, morei em Goiânia 5 anos. Depois passei na Defensoria Pública. Para depois, fui defensor público 1 ano e pouquinho, 1 ano e meio, aqui em Minas. Só depois é que eu consegui, eu tinha 31 anos, ser aprovado no concurso da magistratura. Meu Deus, muito novinho. Você acredita que teve colega meu aprovado com 27, 28, 20. Caramba, muito novinho, né? Esse pessoal essa menina que eu falei, que passou para promotora aqui, ela deve ter uns 26, 27. Ela é bem nova. Já saiu da faculdade, estudou 3 anos, passou. Mas não é a regra, né? Seja porque nós não temos tempo, às vezes, porque trabalhamos, eu sempre trabalhei, ou então porque a gente começa a estudar da maneira equivocada e depois descobre o caminho correto, né? O que eu fiz quando eu comecei a estudar para magistratura? Eu estudava, como você falou, com base no edital maior. E aí, nesse percurso aí, eu passei na Defensoria Pública. Me pergunta, você tinha perfil para ser defensor público? Não, não tinha. Tanto que continuei prestando concurso e aí depois eu passei aí na magistratura. O Nodir está dizendo que o MP de Minas é uma das provas mais difíceis. Concordo, já prestei. Dificílima, não é fácil. De Goiás também, Ministério Público de Goiás é dificílimo. Eu fiz prova do MP lá. Lá eu consegui para a segunda etapa. No de Minas, nem na segunda. Acho que eu fiz uma só aqui em Minas, ou 2, não lembro. Nem para a segunda eu fui, porque eu não voltava o meu estudo para MP. Era possível passar, sim, mas o concurso do MP de Minas é diferenciado, ele divide em blocos. Sim. A preparação tem que ser um pouquinho mais voltada para ele. Mas dá para você passar em outros concursos, sim, estudando um edital maior, né? Porque, certamente, como você disse, essas matérias vão estar presentes em quase todos os concursos, né? Exato. Tem que ter essa base. E aí, quando vier o seu edital, ou quando escolher a banca do edital, você inclui as matérias, por exemplo, matéria periférica, regimento interno. Periférica, sim. Periférica não é que você não vai estudar. Claro que você vai estudar. Você vai estudar depois que formar a base.
E aí agora para técnico e analista, às vezes cai raciocínio lógico e informática. Eu considero essas matérias periféricas, porque não é a base, não é o corpo. Geralmente não estão nos conhecimentos específicos da maioria dos concursos, né? Sempre, gente, claro, tirando as especificidades, peculiaridades de cada cargo. Sim. Mas a maioria dos cargos, geralmente, trazem um corpo básico ali dos conhecimentos específicos. E aí a primeira pergunta, professora, nunca estudei na vida, vou começar pelos básicos ou pelos específicos? Parece que a resposta vai ser pelos básicos, mas não. Você tem que criar uma base nas matérias específicas. Porque quais são? Justamente são as matérias que têm um peso maior na sua prova, tem mais questão na sua prova, e você tem que dar mais atenção a elas. Depois é que você vai para português, informática, raciocínio lógico, isso para os concursos de técnico e analista. Para os outros, área jurídica, já sabe, civil, processo civil, penal, processo penal, constitucional e administrativo. Geralmente cai muito tributário. Para a área trabalhista, trabalho e processo do trabalho tem que estar sempre ali na ponta da língua, então Trabalho é óbvio. E PGE também. Também, pois é, tem que estar aqui afiado. Aí, falou em PGE agora, eu lembrei da PGDF, aquele edital maravilhoso de procurador do DF, o último, que era a primeira área que foi só constitucional, tudo, ou seja, era um sonho aquele concurso. Só constitucional, administrativo, acho que tributário e financeiro. Só que quando você vai ver, era tanta matéria, dentro da matéria eram tantos tópicos, em um nível de profundidade muito grande. Então, assim, essa live de hoje é para editais grandes, mas mesmo um edital com poucas matérias, mas no nível de profundidade grande, denso, você tem que também saber estudar e escolher muito bem, porque o tempo é escasso, né, Rodrigo? Sim, o tempo é muito curto. Muito. E saber selecionar bem, né? Aí depende do propósito que você tem, o concurso que você quer fazer, né? Por exemplo, eu quero fazer concurso para a Procuradoria do Estado. Tem um livrinho que chama Fazenda Pública em Juízo, que é fundamental. A pessoa tem que ler esse livro, senão ela não vai conseguir passar, né? Tem as suas particularidades, né? Por exemplo, concurso do Ministério Público Federal, concurso mais difícil da carreira jurídica, eu considero. Você acha? Sério? Por quê? A complexidade das provas, por exemplo, a segunda etapa, né, é muito complexa, é muito direito internacional, é muito profundo, direitos humanos. São matérias que nós, né, não temos assim afinidade na faculdade. Então, demanda do candidato assim, um estudo muito profundo. Então, às vezes, aquele estudo mais genérico, né, ele não é possível, ele não possibilita o candidato passar. Eu tenho um amigo muito inteligente que ele demorou vamos pensar aqui, uns 8 anos para passar nesse concurso. Ele era analista, talvez ele estudasse, eu acredito que ele estudava um pouquinho errado, mas, enfim. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Porque quem passa 8 anos estudando quem fica 8 anos estudando sem passar, está estudando errado. Então... Mas ele passou, deu certo. Eu falava para ele que ele comprava muito livro, lia o livro inteiro, aqueles livros profundos, né? Tudo bem que o concurso exige essa profundidade, mas você tem formas de estudar o que é mais profundo, né, com mais tempo. Ele foi no tempo dele, mas passou. Também tem um outro amigo que era procurador federal, que passou agora no último. Esse demorou menos, ele estudou mais corretamente. Ele demorou uns 3 anos ou 4. Ele já era procurador federal, trabalhava muito. Então é isso, né? É saber selecionar bem as matérias e o foco do concurso, para aprofundar naquilo que é necessário, né? Mas por outro lado também, eu lembro que muitos professores, eles falam, não precisa estudar o edital inteiro. Não, precisa sim, só não precisa dar tanta atenção a todos os tópicos e todas as matérias. Vou dar um exemplo aqui. Raciocínio lógico, ou matemática financeira lá para o pessoal de auditoria. Ou para direito, para a área jurídica, um pouquinho lá de direitos humanos. Não direitos humanos, porque eu vou lecionar essa matéria, então eu nem posso falar muito assim. Mas existem realmente aquela matéria ali que cai quase nada. Você tem que estudar, mas você não precisa, no seu planejamento semanal, quando você todo domingo define quais matérias e quais tópicos do edital você vai estudar naquela semana, não precisa dedicar tantas horas assim para as matérias menores. E é até ruim falar isso, porque tem professor tão bom, às vezes, dessas matérias menores, digamos assim, mas infelizmente vocês têm que ter, o tempo de vocês é escasso.
e eu sempre bato na tecla, é importante criar uma boa base de teoria nas matérias de conhecimentos específicos e ir para as questões, principalmente de lei seca. Tem muita lei seca das matérias periféricas, por exemplo, que, gente, a prova vai cobrar a letra da lei. Não tem como a prova inventar muita teoria dessas matérias periféricas, né, Rodrigo? Sim, e é o que você disse, né? É focar naquilo que, de certa forma, estatística é importante em concurso, pessoal. Por isso mesmo, eu até tenho, até agora já aqui fazendo um merchandising, eu já tenho um livro da Juspod com outros colegas juízes que nós dissecamos aí os editais dos últimos 5 anos. E aí, o que nós fizemos? Né? A Juspod tem vários dentro de cada concurso. Esse é o da magistratura estadual. Eu até estou fazendo o sorteio dele, eu prorroguei. Então, aliás, depois quem tiver interesse, participa lá do sorteio. O que nós fizemos? A gente exatamente colocou aí, dentro dos últimos 5 anos, quais matérias, né, dentro dos editais, foram as mais cobradas, para que o candidato pudesse, então, selecioná-las e estudar essas matérias com mais... dar mais importância a elas, né? Exatamente para não perder muito tempo com aquelas periféricas, né? Algumas questões, por exemplo, alguns tópicos de edital nunca cairia em concurso, mas não significa que o candidato não deve estudar. Porque vai exatamente. Principalmente em concursos de analista, técnico, né, que você tem que acertar tudo. Tudo, basicamente. Vai que cai essa questãozinha lá que nunca caiu no outro concurso. O examinador é maldoso, né? Sim. Então não significa que não tem que estudar, mas tem que estudar dando proporcionalmente um tempo menor, né, do que aquelas matérias mais importantes, né? Porque senão você não vai conseguir fazer nem o número, nem acertar o que todo mundo acerta, que eu disse, né? Acho que exato. Eu vou dar um exemplo de questão que todo mundo achava que não caía, os professores sempre diziam, não, nem estude isso que não vai cair. E caiu no meu, FCC, Fundação Carlos Chagas. CESP já adora também trazer umas surpresinhas, mas eu vou trazer esse exemplo de Fundação Carlos Chagas, Direito Constitucional. Geralmente, quando chega ali em ordem social, o professor já dá aula assim bem rápido. Uhum. Só que caiu, acho que foi no de analista do TRF1, em que eu passei em primeiro lugar. Caíram 3 questões daquela parte final. Índios, Seguridade Social, Educação. Tipo assim, uma prova de analista. Foi, tipo assim. Então, e FCC tem desvio padrão, né? Então, um monte de gente errou. E como eu tinha praticamente decorado a Constituição, e aí não é uma vez que você tem que ver a Constituição. Tem que ver, rever, como eu ensino aos alunos, fazer todas as revisões do jeito que tem que ser feitas, 48 horas, 7 dias, 15 dias e 30 dias para a lei, fazer doses cavalares de questões. E aí eu via, Rodrigo, quando eu criava os meus cadernos de questões para cada tópico de constitucional, eu via que quase não caía questão lá do final. Uhum. Se eu fosse como a boiada, eu ia pensar, não, nem vou estudar isso. Sim. Só que eu não fui, porque eu sabia que Fundação Carlos Chagas você tem que gabaritar a prova para estar entre os primeiros lugares. Uhum. E eu nunca estudei para ficar... Eu estudava para passar entre os primeiros, e por isso que eu estudava tanto, assim. Por isso que eu fiquei 6 anos na solidão, basicamente, dos livros. É sério, porque ou você paga o preço ou você não paga o preço. Sim. Aí pronto, aí o candidato olha aquilo, né? Não, cai pouca questão. E não estuda, acontece como caiu no meu. 3 questões da parte final do Constitucional. Uma galera errou e minha nota foi lá para cima. E isso em discursiva também, né, Rodrigo? Principalmente em discursiva e oral. O que é que você acha? Sim, com certeza. Já aconteceu também, né, em provas orais. Eu já participei de 6 provas orais. Olha aí! Uma delas que eu fiz, que não tinha nada, foi um desvio dos concursos que eu fazia, era para o Tribunal de Contas de São Paulo, para procurador de contas. Eu passei, mas passei fora das vagas. Ocorreu de me ser perguntado uma questão, não lembro, na prova oral. Não lembro qual que é a questão. Até porque direito financeiro nunca foi meu forte. Mas nessa época eu estudei bastante, porque como eu tinha passado bem até para discursiva. Passei, para oral. Passei bem na discursiva, e aí foi bom, agora eu vou estudar financeiro a fundo, porque... Sim, né? Não tem... Eu não estudava para magistratura estadual, não cai financeiro, ou cai muito pouco, cai dentro às vezes, de direito constitucional, né? Ou administrativo. 4320, Rodrigo? A lei 4320? Sim. A lei 4320, né? Nossa, é difícil.
é difícil, eu não lembro mais nada, né? Eu estudei isso deve ter uns 9 anos que eu fiz o concurso. Mas então, daí eu lembro que eu fiz exatamente isso. Bom, eu vou estudar assim, para prova oral, né, o que é mais, de certa forma, mais cobrado. E vou deixar um pouquinho de lado aquelas questões que não serão cobradas. E foi, o examinador me fez uma pergunta que eu não soube responder. E daí eu passei, mas passei fora das vagas, perdi aquela oportunidade. Tudo bem, agradeço, porque depois passei na magistratura de Minas. Talvez se eu tivesse passado lá em São Paulo, eu teria lá ficado, né? Porque você acaba... É um cargo muito bom, né? Procurador de contas. Você acaba, às vezes, como se diz assim, acomodando. Então, Deus colocou os caminhos aí para mim e eu acabei depois passando aqui na magistratura. Mas eu negligenciei, né? Dentro do direito financeiro, essa questão, essa pergunta, e acabou que, né, eu não soube responder essa questão. Então, para a prova oral também é importante estudar todos os pontos, ainda que dando um pouco mais de importância a alguns que outros, mas não passar batido, porque pode ter uma pergunta do examinador exatamente para desestabilizar o candidato. Desestabilizar, e aí ele vai saber quem pagou o preço de estudar o edital inteiro e revisar o edital inteiro e quem não pagou o preço. Quem ficou com preguicinha de estudar tudo. É simples, não tem mistério. Os concursos estão ficando cada vez mais difíceis. Sim. E aquele residual, às vezes, que a gente chama aqui de periférico, é o que você vai estudar. Só não é o que você vai começar a estudar. A diferença é essa, gente. E aí, eu estou perguntando aí sobre se para concursos grandes indicam livros ou PDFs. Eu vou responder, se o Rodrigo permitir, depois ele fala a visão dele. Pode ser? Claro. Pessoal, é o seguinte, se você nunca viu na vida a matéria, vai para um PDF, que seria uma linguagem mais acessível, tá? Existem livros de linguagem acessível, sim. Existem livros tipo Direito Constitucional Esquematizado, Código Penal Esquematizado, enfim, tem isso. Mas, primeiramente, você tem que ver se você tem condição financeira de comprar livro, que é caro. Se você não tiver condição financeira, pega num sebo, sebo virtual, às vezes livro do ano passado, dá ainda, você depois atualiza o seu livro, porque sempre penso no pessoal que não tem grana, né? Quem tem grana já tem tudo. Então, para quem não tem, compra num sebo, ou tenta um PDF, ou tem muito material bom, gratuito na internet também, mas assim, escolher com zelo, tá? Porque tem que ser um bom material. Mas aí, se você nunca viu na vida, começa por um PDF ou por algo de linguagem mais acessível. Depois você vai para as questões, cria cadernos de questões, e aí sim, quando você perceber que não está acertando 80% a 90%, aí você vai para um livro bom, você pesquisa na internet, o que os alunos mais gostam, e aí sim você vai para um livro. Porque se você começa num livro, nunca viu a matéria, é desmotivação na hora. Essa é a minha sugestão. O que é que você acha? Porque não compreende a matéria, né? Por isso que talvez eu tenha demorado um pouco mais, né? Isso depois que eu passei no concurso em Goiás, eu tenho demorado um pouco mais, porque eu fiz o inverso. Eu começava a estudar o livro. E às vezes eu lia o livro inteiro, que é completamente equivocado. É completamente errado. Eu fazia isso também. Você não absorve o conhecimento. Não absorve nada. Né? Eu comecei errado. Depois eu vi que eu estava estudando errado, aí eu inverti o método, e é basicamente isso mesmo. Né? E aí eu comecei eu até fiz um cursinho, só um semestre. Depois eu peguei o ritmo daquele cursinho e comecei a estudar muito por esse tipo de material. Começar a ler um livro inteiro, assim, não vale a pena. Até porque, como você disse, tem a questão financeira. Na época também eu não tinha condição financeira de ficar comprando muito livro. Então, eu me virado com esses materiais aí de cursinho, né? Exato. E dá para se virar bem, porque o material geralmente é muito rico. Esses materiais de concurso, caderno de concurso, pessoal, fala, eles são muito ricos, eles vão no ponto. Sim. Eles é como se mastigasse, entregasse mastigado para o candidato, não é? Exato. Mas como você está falando, é o mastigado. Uma coisa é um PDF mastigado, talvez para um concurso de técnico analista, ok. Porque sempre você vai pegar aquela teoria do PDF e vai para
para as questões. Aí você pode buscar professores que aprofundam o conhecimento em PDF ou em cursinhos para concursos de nível, né, que exigem uma profundidade maior. Não tem problema, pode ir para o PDF. Mas está fazendo as questões, não está acertando, significa que você vai ter que aprofundar um pouco mais, e aí só nos livros. Aí Isso até, sim, é essa a regra. até porque, o que vai acontecer? Você vai passar para a prova discursiva, e na discursiva você Isso, precisa garoto. de um conhecimento mais profundo. É. Então, aí você tem que buscar a profundidade naqueles temas que são mais complexos e que vão exigir um raciocínio na dissertativa melhor, né? Porque você tem que responder a questão... Às vezes a questão parece fácil, né? Mas você tem que responder ela praticamente elencando todos os pontos da questão, porque é isso que vai fazer você ser aprovado. Não é Sim. Uma resposta rasa não vai fazer você ser aprovado. Não vai. Né? E às vezes o PDF ou a sinopse, ou sei lá, depende do material, ele não traz essa profundidade. E aí sim, você busca professores que aprofundam. Eu vou ser, quando eu tiver tempo de parar para escrever meu curso, vai ser um pouco mais aprofundado, que vai trazer muita jurisprudência do STF. Cai jurisprudência do STF em tudo quanto é concurso que tenha constitucional. Só que, às vezes, uma discursiva, ela só é respondida se o candidato dominar aquela jurisprudência. Né? Algum dado muito importante, vários julgados batidos já, né? A questão da lei de greve do servidor público, enfim, tem que saber o que é mandado de injunção, tem que saber esse conhecimento. E cai muita questão discursiva, assim, para vários concursos, nível médio, nível superior, principalmente nível superior. Se você não sabe aquilo e não sabe dissertar sobre aquilo, vai levar fumo na discursiva. E ainda mais na oral, porque na oral você vai gaguejar, não vai ter... Então, assim, é esse passo a passo mesmo. Um tipo de material para prova objetiva, outro, mas aí tem concurso jurídico que mesmo na objetiva traz muita teoria. Então, não só teoria, como cobrança de jurisprudência de tribunal, principalmente sério. Né? Aí que eu quero te fazer essa pergunta que me fazem muito também. Como que você intercalava esse estudo de lei seca, jurisprudência, doutrina? Ah, certo, beleza. Vamos lá. Lei seca é um queridinho aí. Lei seca. Quem quer saber de lei seca? Aí todo mundo comenta aí como é que vocês estudam a lei seca de vocês. Primeiro, lei seca nada mais é do que um tópico do seu edital. Em algum momento vai chegar lá. Ou é um código. O Código de Processo Civil é uma lei seca. A Constituição Federal é uma lei seca. A Lei de Licitações é uma lei seca. Às vezes, tem edital que traz um tópico, Constituição Federal. Pronto, já sabe que vai ter que ler a lei inteira, do início ao fim, a Constituição inteira. Às vezes cai, Código de Processo Civil, 2 pontos. Tópico 1, aí 1.1, e assim vai. Então, pessoal, as partes da lei, as partes nada mais são, os tópicos que estão ali, nada mais são do que partes da lei. Você vai imprimir. Você vai imprimir o Código Civil, você vai imprimir o CPC, não todo. Você sempre vai olhar o seu edital. Quais são as partes, os títulos, os capítulos do seu código que vão cair, beleza? Primeiro passo. E você vai imprimir. Ou se você não quiser imprimir, não tiver dinheiro para imprimir, enfim, não quiser sujar o meio ambiente, você vai ter que baixar atualizado, deixar bem limpinho, ou um vademecum, se você tiver visão para enxergar aquilo, que eu não tinha. Então, assim, é do seu jeito, mas você vai ter que ler aquilo ali exaustivamente. E não é só aquilo. Primeiro, para quem nunca viu, vê uma videoaula antes daquela lei seca ou daquela parte da lei, fundamental. Não vai para a lei seca direto. Eu fui inventar de fazer isso com a LEP, a Lei de Execução Penal. Menino, quando eu chegava ali naqueles negócios de 2/3, não sei o quê, eu ficava... Não vou falar palavrão, mas eu ficava, como assim? Então é importante, né? Então pronto, já sabem que vai ter que ou que imprimir ou ter a lei em mãos. Depois disso, vai ver uma videoaula, antes de tudo. Depois, se tiver um PDF para te dar um norte ali, você vai. Se não tiver, porque tem lei também que não tem PDF, né? Tem lei específica demais, de concurso municipal, sei lá. Aí você vai para a lei. Depois você cria o caderno de questões.
E aí você vai sempre fazendo esse ciclo aí, para não estudar lei seca sozinha e ir direto para ela, porque você vai se desestimular também. Uhum. É muito chato, por ser um conhecimento mnemônico, né, é, como falam muito aí, que é decoreba, né? Você Sim. tem que intercalar, porque é impossível, não dá. A pessoa não vai conseguir absorver se ela ficar só no estudo de lei seca, né? É muito chato. É É, algo que mais chato, mas necessário, né? sim, porque cai. Isso para o nível mais básico, assim, para provas que cobram letra da lei. E cai mesmo. Só que aí entra a jurisprudência agora, né? Já expliquei como estuda a lei seca. Agora, jurisprudência, que eu vou ser professor em breve de jurisprudência do STF, eu não indico para quem está começando a estudar, porque vai se embananar completamente, certo? Sempre, né, embananar, vai se complicar, porque você tem que ter uma base muito boa de direito constitucional e de direito administrativo, e Uhum. às vezes até de direito penal. Mas como o meu foco sempre vai ser jurisprudência do STF para direito constitucional, então imagina, o aluno tem que estar muito bem em direito constitucional para estudar jurisprudência do STF. E aí também, e claro, o STF tem julgados importantíssimos de diversas áreas, né? Então, assim, você tem que ter aquela base de penal, às vezes de processo civil, às vezes de tributário, né? Uhum. Quantas súmulas vinculantes nós não temos do STF de direito tributário que cai em prova de direito tributário? Então, é isso. É fundamental que vocês cheguem no nível tal para que vocês possam ir para a jurisprudência. Você concorda ou não, Rodrigo, com isso? Concordo. Até porque a linguagem do próprio STF, tudo bem que os informativos eles tentam condensar, né? Mas a própria linguagem é uma linguagem muito rebuscada, concorda comigo? Demais, E, demais, demais. e digo mais, para o concurso jurídico, o candidato ele tem que ler alguns votos de alguns Algumas ministros, emendas, né? Fundamental, né? às vezes até o próprio voto de determinadas questões, porque isso pode ser cobrado na prova discursiva. E é muito comum que a prova discursiva, na verdade, ela venha buscar aí algumas questões em jurisprudências atuais, recentes, né? Aquelas mais impactantes, não só do STF, mas do STJ também. Principalmente em direito penal, processo civil, o STJ também, ele tem Sim, muita jurisprudência importante, né? Decide muitas questões importantes. Então, sim, é importante que quem está estudando aí, né, tenha essa base. É o que eu falo, voltando aqui e frisando, né? O candidato ele tem que ter aquela fundação. Sem uma fundação, ele não vai conseguir avançar, né? Eu penso, né? Acho que é é. isso. Eu concordo, e falando em STJ também, me vem muito direito do consumidor, Uhum, que aí também não é uma matéria central, geralmente a gente trata consumidor como de matéria periférica, mas não é só ler o CDC. É não. importante também ver algumas decisões do ministro Herman, Uhum, né? Improbidade também administrativa, é importante também ver algumas decisões do STJ. Então, seja qual for sua matéria, geralmente jurídica, se tem possibilidade, se você é um edital, e agora, Rodrigo, é importante, tá ok o som? tá só tremendo um pouquinho, mas tá tranquilo. Beleza. Eu estou esperando ainda meu microfone de lapela, e pedi há um mês, mas vai chegar. Não, lógico. Aí, Rodrigo, só lembrando, essa questão, sim, os editais agora, graças a Deus, eles estão colocando lá em cima. Jurisprudência será considerada até X meses, ou X dias antes desse edital, ou E até a legislação, publicação né? E de legislação. legislação. Isso. Gente, se tiver lá, legislação, ok, porque são os tópicos do seu edital. Aquela lei seca que está lá, muito provavelmente vai cair na sua prova. Mas se coloca lá, considerando jurisprudência do STF, e vão ter que comprar meu curso, graças a Deus, eu vou vender muito, porque vai cair. Pode ter certeza que vai Vai cair. demais. Se E tiver lá mesmo no edital, bancas, mesmo, eu não sei se você concorda comigo, mesmo bancas como a Vunesp, FCC, que elas, até um tempo atrás, eu tenho visto isso, né?
elas sim, focavam mais em questões de legislação seca, hoje elas já têm mesclado também. Então, o sim, domínio da jurisprudência do STF é crucial para aprovação, seja nos concursos jurídicos aí, né, Ministério Público, magistratura, enfim, seja também nos concursos para analista, técnico, né? sim, Porque tá caindo, é. Porque tá difícil, Rodrigo. Tá cada vez mais difícil. Eles não podem ficar só na lei seca, senão a galera gabarita. uhum, Eu tenho percebido isso, assim. Aí, enquanto em concurso da magistratura, às vezes, o pessoal nem consegue, né? Às vezes sobra vaga de tão difícil que é. Mas, por outro lado, esses outros são tão concorridos que eles mas a estão tendo. magistratura está ficando difícil. Eu lembro, na minha época, você fazia 70% da prova, Hum, 70, 75, no máximo 75. E aí você conseguia a aprovação. Salvo melhor juízo, teve um concurso aí que foi, parece que quase 87, 86, o corte. nossa, Os meninos caramba, passam para a sério? magistratura. Eu não sei qual concurso foi. Mas chegando a esse patamar, nota de corte, 80. Para mim parece que foi 86. Teve um que teve que chegou a esse ponto. Por quê? Porque foi fácil demais, no sentido de cobrar muita lei seca. Então, é o que você disse, se continuar, eles têm que achar formas mais criativas para conseguir selecionar. Porque muitos concursos da magistratura estão contratando as bancas agora, por exemplo, contrata o CESP. E Certo. aí, eu até estava fazendo um treinamento de prova oral em um curso preparatório, e Legal, legal. o que ocorre? A banca não era banca de desembargadores, era a banca da CESP. E caía lá só 6 matérias. Mas era muito pior. Porque, Por quê? porque na verdade, é aquilo que você falou. A profundidade das matérias era tão maior que Sim, não vinham questões mais simples, como ocorre em provas orais. Vinham questões mais certo. profundas. Exigia aquele Uhum, conhecimento mais aprofundado. E conhecimento que a CESP adora. Conhecimento profundo de jurisprudência de tribunais, principalmente do STF. verdade, Então, verdade. está chegando nesse ponto mesmo, né? E isso para concursos jurídicos de alto nível. E agora a tendência está sendo cada vez mais. Antes, por exemplo, delegado. Delegado geralmente caía muita jurisprudência em penal, processo penal. Só que agora até para policial tá vindo. Carreiras policiais. E assim, e aí o pessoal que está estudando para as carreiras policiais e tem tido muito concurso dessa área, me pergunta, e a jurisprudência? Aí eu já falo, calma, primeiro monta a base, para depois ir para lá, porque senão você vai ficar assustado, porque você não é da área jurídica, Uhum. entendeu? Aí o pessoal fica, e realmente é difícil para eles. Então, eu acho que a tendência é essa mesmo, está ocorrendo isso, e vai separar quem passa e quem não passa, quem não tem preguiça, assim, de Sim. encarar, de sair da É, zona de conforto. e sair da zona de conforto é fundamental, né? Não adianta. Tem alguém que colocou olhar que preguicinha. Não adianta, meu amigo. Preguiça para concurseiro é uma palavra que não combina, E né? renúncia também, não é, Rodrigo? Às Muita vezes. renúncia. Nossa, E quando morei em Goiânia, esse tempo aí, nem aproveitei, que eu adoro Goiânia, uma das cidades que eu mais gosto do Brasil. eu Morei amo lá por um Goiânia ano. também. Nem pude aproveitar a cidade tanto, porque eu vivia enfurnado. Eu trabalhava no estado de Goiás, era concursado. Então, o tempo que eu tinha era à noite para estudar e fim de semana às vezes, né? Eu nem aproveitei tanto assim a cidade como eu gostaria. Foi mesmo assim, abdiquei de muita coisa, renunciei a muita coisa. Ouvi às vezes palavras me desmotivando, né? Ah, você virou antissocial, não sei o quê, mas é imprescindível. Ó, tá perguntando aí como fazer revisões eficientes. Isso aí, Vamos lá, eu vou falar e especialistas. depois o professor Rodrigo vai falar como ele fazia ou como ele sugere aos alunos. Eu sugiro aos meus alunos da consultoria fazerem as revisões que a programação neurolinguística determina. E isso não é só eu nem ninguém que está falando, são várias e várias pesquisas de neurocientistas que fizeram a curva de esquecimento do cérebro. Então, o básico do básico é você revisar pelo menos 3 vezes o mesmo assunto. Quando 48 horas depois
que viu a primeira vez. 7 dias depois. Aí a primeira revisão vai ser essa de 48 horas depois. Assim, algumas pessoas falam 24, outra 48. Aí eu entro na de 48 porque foi a minha experiência. Quando eu revisava só 24 horas depois, estava muito fresco na minha cabeça. Eu não tinha ainda tempo de esquecer. Então, por isso que eu geralmente incluo a de 48 horas. Você, por exemplo, hoje é que dia? 28? Não, Não, é 25. Essa quarentena deixa a gente muito deixa. doido. Eu tô assim também, cara. Eu tô enclausurada desde o dia 13 de março. É. Mas a gente tá aqui sobrevivendo. Estamos aqui na live, ajudando o povo. Não, a deixar essa vida Isso um aí. pouco menos preta e branca. É. Vamos lá. Hoje, 25 de maio, você vê pela primeira vez um tópico do seu edital. Ou, se você já viu o tópico, vai criar o caderno de questões. É a diferença entre quem é nível iniciante ou nível intermediário. Nível iniciante vai para a teoria. Nível intermediário começa com caderno de questões. Mas vamos lá. Primeira vez hoje, 25 de maio. Quando vai ser a sua primeira revisão, pessoal? 27 de maio. 48 horas depois. Essa é a sua primeira revisão. Aí, 27 de maio, eu era na agenda, né? Eu colocava na agenda, porque eu sou analfa-info. Mas aí, como eu escrevia lá, eita, dia 27 de maio eu tenho Rev 48 daquele tópico do meu edital. Beleza. 48 horas, primeira revisão. Quando vai ser a segunda revisão de vocês? 7 dias depois dessa segunda revisão. Então, 7 dias depois, você vai voltar para o seu resumo e vai rever aquilo. Ou para aquela parte da lei que você leu, ou a lei inteira, grifando os artigos. Então, 7 dias depois. E a sua terceira revisão, 30 dias depois da sua segunda revisão. Então, 48 horas, 7 dias e 30 dias. Se ficar com preguicinha de fazer revisão assim, esqueça, o seu cérebro não vai reter, porque você não é um Einstein. Você é normal, igual a mim, Rodrigo e todo mundo aqui. Se você não é um Einstein, você vai ter que fazer as revisões, senão o cérebro esquece. Ah, não quero fazer as revisões todas, só vou fazer 2. Vai dar branco no dia da prova, porque é muito assunto, editais gigantes. Se você não faz direito à revisão, chega no dia da prova, vai esquecer algum detalhe, não vai conseguir responder com certeza. É isso. É isso E mesmo. você? Então, não, eu fazia assim também, não dessa forma, por isso que eu demorei um pouco mais, né? Não, mas eu revisava basicamente 2 vezes, mas depois eu passei a fazer revisão. Depois eu já estava tanto tempo que aí o negócio foi se tornando Era automático. natural, né? Mas eu comecei assim também, a fazer geralmente 2. Mas o correto é isso mesmo. Por que o correto é isso? Vou dizer para vocês. Como eu disse aqui no início, eu estou fazendo agora um curso de inglês e existe uma ferramentazinha lá, esse professor chama Anki. Esse professor, ele coloca exatamente textos e essa ferramenta, ela trabalha para você de acordo com o número de erros que eu tenho, aí eu tenho que revisar. Todo dia eu tenho que ouvir essa porcaria desse negócio. É o Anki, é? Anki são os tipo flashcards. Isso, flashcards. Adoro flashcards. É isso mesmo, perfeito. E aí o Anki, ele já faz ele já vê quando é necessário revisar. Se eu tenho que revisar agora, eu só vou revisar daqui a um mês. Quando é frase mais simples, né? The books on the table, vou revisar daqui 6 meses. Agora, uma frase mais complexa, eu vou revisar amanhã. Então, isso é fundamental para vocês verem, então, que dá certo, que esse professor de inglês tem esse método. E ele está desenvolvendo isso, ele se tornou, assim, na internet, ele tá muito famoso porque é um método eficiente. Eu acho. Diferente desse método das escolas, já fiz escola, é um método chato que você aprende gramática, ele não. Ele faz essa revisão com frases, né? E tá dando certo para mim. Né? Enfim, que bom! Mas para isso, eu só trouxe essa questão do inglês para dizer o tanto que isso é comprovado cientificamente, né? Que o seu cérebro esquece. Então, você tem que revisar. Sim. E é isso mesmo, tá certinho. Já li sobre isso também, né? E essas revisões periódicas são cruciais, fundamentais. Perguntaram aqui como começar a estudar. Nós falamos no início, depois você dá uma olhadinha na live. Né? Ele vai me mandar, né, Rodrigo? A live. Aí ele vai disponibilizar no Insta dele e eu vou disponibilizar no meu YouTube, porque eu não consigo disponibilizar no meu Insta. Mas vai lá no YouTube. Sim, e aí lá no início nós falamos, né, como começar
tá enganado aí quem pensa que tem que começar a pegar e ler o livro inteiro. Não, não é por aí. Dá uma assistida na live que vai saber. Querido. E compartilha com os amigos. Sim, com certeza. Eu estou compartilhando até porque o pessoal está adorando, está amando essas dicas e são importantes porque, né, quem perguntou foi a Cidilé. Tudo bem? Boa noite, Cidilé. Oi, Cidilé Almeida, minha prima. Beijos. Ela é advogada lá em Paracatu, onde eu fiquei por quase 7 anos. Mas é isso aí, dá uma olhadinha lá no início da live, que já está acabando aqui o nosso tempo. E aí não dá para explicar, mas a gente explicou direitinho. Né? Estão querendo saber a súmula aí, para terminar. Sim, como é que você estuda súmula? Súmula também é jurisprudência, né? É uma jurisprudência tão batida que se torna uma súmula. É um primeiro passo para você estudar jurisprudência. Por quê? Jurisprudência você pode estudar por informativos, que são condensados semanal ou quinzenal, a depender do tribunal, dos julgados mais importantes. Isso já é o nível mais alto, que é para quem já estudou as súmulas, para quem já conhece a jurisprudência batida, que cai sempre em prova. Então, preste atenção. Súmula é o primeiro passo, pessoal, porque cai muita súmula. Aquela súmula lá do depositário infiel. Cai demais, já caiu tanto em prova, SESC, que ela está mudando agora as súmulas. Então, eu vou ensinar isso no meu curso também. Eu só quero pedir a Deus tempo para poder fazer, porque eu gosto de fazer as coisas bem feitas. Então, agora é hora de passar para vocês tudo o que eu aprendi nesses 6 anos estudando na solidão dos livros. E então, é a hora de ajudar todo mundo que eu puder. Depois, quando eu tiver tempo, eu vou conseguir escrever esse curso de jurisprudência. Eu já estou falando para vocês que comecem. Olha, Cíntia, minha amiga do STJ. Ela é um amor. Olha, pensa numa mulher massa. Cíntia, todo mundo que está aí é muito massa. Mas, ó, pessoal, então comecem pelo estudo das súmulas, tudo bem? E é a jurisprudência batida e vai cair em prova. Certeza. Súmula do STJ, súmula do STF. Depois, segundo passo, vai fazer as questões de cada tópico e, às vezes, nos comentários das questões, já se for que concurso, se for estratégia, se for GRAN, se for TEC, escolham. Mas sempre, se o comentário for bom, ele vai dizer, essa questão cobrou jurisprudência, beleza? Igor, ó, o filho da Cíntia vai passar em concurso e eu vou incentivá-lo a passar, porque eu fico muito feliz em poder ajudar essas pessoas com a minha experiência. Então, pessoal, entendeu, né? Súmula primeiro passo, depois jurisprudência trazida nas questões, depois informativos. Concorda, professor? Concordo perfeitamente. Eu também, você falou de tempo aí, o tempo é cada vez mais escasso, mas eu estou preparando também um material de direito penal, basicamente fazendo buscando exatamente aí fazer algo mastigado, né, para que o candidato possa estudar por aquele material e aí sempre com base também em jurisprudência, como você disse, é algo que é fundamental, né, hoje. E eu pretendo, vamos ver se o ano que vem, esse ano, creio que não dê para terminar, não, lançar isso aí. E estou preparando algo também para provas orais. Então, olha, que massa! Estamos precisando de bons professores como você para prova oral também. Mais para o ano que vem, isso daí, né? Agora, esse ano, na semana que vem, inclusive, fica o convite aqui. Eu vou fazer algumas lives diárias aí, respondendo questões que eu vou ali adaptar e fazer também, formular, porque não existe ainda, sobre o pacote anticrime. Né? Perfeito. Então, um convite aí para quem quiser aprender um pouquinho do pacote anticrime, mas com resolução de questões. Então, eu vou fazer semana que vem. E é isso. Basicamente, acho que a gente conseguiu abordar os temas principais aqui, né? Sim. Tem mais alguma pergunta aí, pessoal? Últimas perguntas, pessoal. E esse seu curso vai ser muito útil também, Rodrigo, não só para os concursos jurídicos, para as carreiras policiais. Sim. Muita gente das carreiras policiais que ficam me perguntando como é que eu vou estudar isso e não tem questão. Não existe questão. Então, faz todas do professor Rodrigo e refaz. A ideia foi essa. Isso daí, como eu disse, pela experiência de alguns cursos jurídicos que eu já participei, né, onde se formula tanto questões objetivas como questões também. Eu já formulei questão objetiva, sentença, já elaborei
discursiva, questão Massa. de prova oral, sempre para trabalhar, né, a prática. E aí eu tive essa ideia agora de fazer essa live semana que vem para ajudar o pessoal aí com o pacote anticrime. Acho que fizeram Perfeito. Tem alguém perguntando ali, TCU com Senado. Eu não estou entendendo. É o Fernando. Eu não Vou entendi. responder bem rápido. Todas as últimas aí, porque eu também tenho que jantar, gente. Eu tô morrendo de fome. Falta só 3 minutinhos para acabar. Beleza, então, para terminar, TCU, sim, estude tudo do TCU, porque se você estudar tudo do TCU, você passa no TCU, no TCDF e passa no Senado. Para o Senado, a diferença é que você vai incluir regimento interno, tá? Então, Alesse com o Senado, sim, com certeza. Mas vai ter que saber muito bem regimento interno da Alesse e muito bem regimento interno do Senado e regimento comum. Perguntaram aí de... Putz, cadê? Perguntaram sobre quando bate o edital, como revisar. Quando você bater o edital, meu querido, você vai imprimir as 10 últimas provas do seu cargo e vai fazer cronometrando. Se tiver acertando menos de 90% da prova, beijos, volta para a teoria, revise as questões que você errou, e é isso. Fazer muito simulado, muito simulado. E prova, questão de prova, revisando as questões que errou e teve dúvida. E é isso, porque quando você já bate o edital, já revisou 3 vezes o edital todo, né não? Agora é só treino e aparar as arestas. É isso. Gente, vamos despedir, porque senão daqui a pouco vai cair. Ó, te agradeço mais uma vez, muito obrigado por E nosso print? Ah, tira, você sabe tirar aí? Eu não sei. Não, porque tem um negócio aí. Vamos pedir para algum aluno tirar? Gente, tirem aí uma fotinha da gente, manda, marca a gente aí. Antes que acabe, tire. Pode preparar aí, vamos lá. Foi, eu te mando. Adoro. Rodrigo. Muito obrigado, viu? Te agradeço imensamente. Eu que agradeço. E quando pudermos, vamos fazer mais lives aí com esses temas tão importantes. O pessoal está gostando muito. Vamos sim. Obrigada por tudo, viu? Um beijo. Eu te agradeço. Beijo. E vocês, boa noite. Tchau, galera. Vocês participaram também, muito obrigado. Boa noite a todos.